Olá, vamos começar mais um Primecast. Eu sou a doutora Tayane e estou acompanhada da doutora Thaís. Gente, hoje vai ser muito diferente. Nós temos um casal aqui. Eles são os proprietários da Endoloft, Dr. Fausto e a Veridiana, sua esposa. Esposa e Sócia. sócia. Eu vou deixar você começar. Primeiro quero agradecer o convite, muito legal, porque a experiência de ter uma parceria com vocês já é bem bacana pra gente. Nós que agradecemos. E estar aqui para poder conversar um pouco é mais interessante ainda. Então, obrigada. Imagina. Meninas, quero agradecer também o convite, né? Como a Veridiana falou, a ideia é super bacana do podcast. E é um momento de nós nos conhecermos também, né? Eu sei que vocês vão perguntar algumas coisas para nós, mas de repente eu também pergunto algumas coisas para fugir um pouco do protocolo. Gente, hoje vai ser diferente. Você viu que eu já comecei diferente. Mas, além de agradecer, eu quero parabenizar, né, por essa iniciativa, porque realmente é muito bacana. Obrigada. Hoje, como eu disse, vai ser diferente. Nós já estávamos conversando aqui no começo. Eu falei que esse é um casal, desculpa a palavra simplória, fuçado. Porque eles não param, vocês não param. Toda vez que a gente se encontra, vocês estão a 1000. Tem coisas novas, né? Tem coisas novas. É que, na verdade, nós vivenciamos a nossa atividade lá diariamente e eu pensando muito, e a Veridiana também. Então, na verdade, é uma parceria que deu muito certo e vem dado, graças a Deus. Exato. Vocês sempre foram assim, desde criança? Vamos começar lá na infância. Como que foi a infância de cada um? Eu sempre fui assim. Sempre envolvida, fazendo várias atividades. E eu sempre gostei de organizar as coisas, né? Sou virginiana, então eu acho que é por aí. Então eu sempre gostei de fazer. Era do coral, cantava na igreja, e aí sempre organizando, né? Então eu sempre fui envolvida com bastante coisa e gostava. E depois, quando chegou na faculdade... Aliás, quando eu fui fazer a faculdade, eu queria algo na área de saúde, mas que tivesse administração junto. Foi por isso que eu escolhi enfermagem. Eu sabia que eu queria alguma coisa na área de saúde. E engraçado, eu falava sempre o seguinte... Faço qualquer curso na área de saúde, menos veterinária e odontologia. E hoje, olha só. Até hoje todo mundo pergunta, mas você não vai fazer odonto? Jamais. Adoro trabalhar com odonto na administração. Mas eu fazendo odonto, assistindo um paciente, jamais. E você, Fausto? Então, eu sempre fui muito certinho também, muito caxias, sabe? Mas muito curioso. Né? Eu acho que essa curiosidade despertou. Meu pai sempre falava assim, você sempre foi muito questionador, sempre questionava muitas coisas. Né? Então, isso acho que me ajudou a descobrir, buscar sempre coisas novas. Né? E nós nos conhecemos na adolescência. Né? E nunca pensamos em ter nada junto, obviamente, né? A gente namorou e tal. Vocês quase não existem sem ser vocês dois. Exatamente. Engraçado, mas é verdade. Vocês já estão mais tempo juntos, juntos Excelente observação. É bem isso mesmo. Nós estamos mais tempo juntos do que... Né? A gente começou... Na realidade, quando a gente se conheceu, a gente já começou... Tem aquelas paquerinhas, né? Mas a gente tinha 14 anos. Foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada. Tivemos umas idas e vindas, né? Claro, né? Na adolescência. Aí brigava, largava um pouco, voltava. E aí até escolher o curso que ia fazer, né? A gente sempre esteve juntos. Mas nunca pensamos em trabalhar juntos, né? Realmente surgiu a ideia... né? Surgiu a ideia de trabalhar só... há 10 anos atrás, quando a gente criou a Endoloft mesmo. Até então, você trabalhava como enfermeira na parte administrativa. Isso. Eu me formei, eu fiz... a minha primeira especialização foi em saúde coletiva. E daí eu já fui trabalhar no município, na onde eu morava, que era Centenário do Sul. E fiquei lá um ano e meio, mais ou menos. Vim para Maringá, passei por algumas clínicas, assim, coisa rápida, porque daí eu passei no concurso de Maringá.
E no concurso em Maringá eu fiquei 10 anos e eu fazia a gestão das unidades básicas de saúde. Aí fui secretária municipal de saúde de Marialva por uns 9 meses. Não tenho perfil, assim, tem que ter um perfil mais político, Sim. né? E aí eu voltei para Maringá e nesse tempo foi quando começaram as faculdades de Maringá a ter o curso de medicina. E como eu conhecia bastante as UBSs, todas as equipes que estavam, eles queriam colocar os estágios, os internatos. A Uningá me contratou como técnica e não como docente. E eu fui para isso, para ajudar a equipe de lá, a gente inserir o internato da medicina. E fui ficando, e fui entrando na sala de aula e fui gostando. Aí, de repente, minha amiga de lá, que também trabalhava comigo na prefeitura, virou para mim e falou, vai ter que fazer mestrado, né? Eu falei, agora eu vou. Aí eu fui fazer mestrado, né? E o Fausto sempre falava, você tem toda a didática, perfil para dar aula. E eu sempre dizia para ele, eu gosto de gerenciar. E aí eu juntei as duas coisas, né? Porque eu entrava na medicina, mas eu gerenciava também. Eu costumo brincar que eu busquei a Veridiana de Centenário do Sul, uma cidadezinha. Como que foi essa Porque união? vocês se conhecem desde... Ele nasceu Mas ele não era de lá. Centenário? Ele era de lá. Eu fui buscá-la em Centenário, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Né? Tá Foi vendo? secretária de saúde, foi professora universitária. Para quem está solteiro, gente, tem que buscar em todos os lugares, cidades pequenas também. Nós também viemos de cidade pequena, né? Olha lá, né? Eu fui Pouquinho buscar em pra frente de Marialva. Centenário, Olha lá. né? Você vê? Santo Mas Inácio, eu eu brinco, mas é muito legal pensar nisso, né? A gente saiu de lá, minha família também era de lá, mas diferente da Veridiana, eu sempre fui focado em odontologia, sempre nunca pensei em fazer outro curso, né? Minha mãe às vezes falava assim, você não faz farmácia, não sei o que, eu falava, nunca tive. Mas desde novo, assim? Desde adolescente, E engraçado. tem alguém na sua família? Não tinha, acredita? Não sei, alguma coisa me despertou. Na verdade, eu me lembro, assim, meu pai uma vez me levou para um amigo dele, que era dentista, muito amigo dele, e aí o amigo falou assim, ele não quer vir conhecer e tal, aí passei um dia lá no consultório e me apaixonei. Eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. E aí eu nunca pensei em outro curso, olha que coisa. Né? E sempre me formei, fiquei no consultório, mas eu sempre gostei também da área docente. Então, durante a graduação, eu participava de projetos de pesquisa e tudo mais. Mas aí acabei a faculdade, aí fiz o mestrado, mas sempre nunca deixei o consultório. Né? Até hoje, assim, eu atendo, faço os atendimentos. E até então a Veridiana não estava junto, né? Mas com toda essa habilidade que ela tem na gestão, eu lembro até uma vez toda essa história que ela contou, no meio aí teve um MBA que ela fez em saúde. E aí ela não fez. Então, ela fez o MBA e eu falei assim, por que você não traz todo esse conhecimento para o consultório? Porque até então eu ficava sozinho no consultório, eu e a secretária, e eu que fazia toda a minha gestão, daquele jeito, né? Aquele jeito que a gente Daquele- aprende na Aprende, né? faculdade. Ou aquele jeito que você não aprende, e você vai aprendendo ali, né? E aí foi muito engraçado, porque eu falei assim, vamos juntar. Você vem com o seu know-how de gestão, que é muito importante, e eu cuido só da parte técnica. Né? Quando a gente começou a trabalhar junto, eu não estava na graduação ainda, mas... 2011 foi quando eu terminei o MBA. Eu fui fazer o MBA por causa que trabalhava na prefeitura, trabalhava nos cursos já. E aí, realmente, eu chegava em casa após o módulo e contava, nossa, eu tive marketing. Ele, nossa, que legal. Aí a gente começava a discutir, vamos aplicar no consultório, vamos. E foi 2011 mesmo, nós porque foi bem na começamos. época que eu entrei no Sesumar. E aí até nós falamos assim, vamos fazer um combinado? Você cuida da parte de gerencial, da gestão toda do consultório e da casa, porque de casa ela também cuida. Mulher, né? Mulher, né? Qual que dá mais trabalho? Onde que ele te dá mais trabalho, Veridiana? Ele me dá mais trabalho lá no consultório, Lá no com consultório. certeza. Em casa é mais tranquilo. É mais light. É. E aí eu falei, eu cuido tudo da parte técnica, né? Porque eu sempre comento isso, eu falo até com os alunos, eu falo assim, eu tenho esse privilégio e eu não fico pensando assim em contas, em compras, né? Então, eu estou ali atendendo, eu fico exclusivamente para o atendimento. Eu estou dando Legal. aula, eu fico exclusivo para aula. Então, eu não fico com essa preocupação. Porque antes dela, por exemplo, eu estava atendendo lá, a secretária vinha e falava, olha, tem um boleto, tem isso, tem que comprar isso, tem que difícil, comprar né? aquilo, né? E acaba tirando um pouco o foco.
Então, foi muito legal isso, que a gente conseguiu dividir bem, cada um fazendo a sua parte. Eu Vocês acho que... têm bem dividido, assim, bem certo entre Isso. vocês, o espaço de cada um, assim, Exato. as tarefas. É até engraçado, vai um representante lá, não, doutor, tal, esse motor, esse equipamento, fala, adorei, maravilhoso, só que agora você tem que falar com ela. Quem vai dar a palavra Quem final vai é ela. te pagar, os Autorização boletos, é aqui. tudo pra ela. Por mim tá aprovado. Agora não sou eu quem paga. E eu brinco até em restaurante, é muito engraçado, eu sempre conto isso também. Porque chega no restaurante, daí vem lá, traz a conta, o garçom traz a conta, eu falo, não é pra mim, você vai ter que entregar pra ela. Aí olha assim e fala, qual o problema? Ela que manda. É ela que paga. Ela que é a dona do dinheiro, tá tudo né? certo. E eu nunca tive problema com isso, sabia? Isso é engraçado, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas né? Porque normalmente o homem, ele é o provedor ali e tal. Eu falo, não tem problema nenhum. Porque é tudo junto, né? É nosso. Então, eu nunca pensei assim, esse aqui é meu, esse aqui é seu, né? Só os meus equipamentos, né? Que são meus, mas é nosso também. São Mas meus, mas só não tipo assim, mexe é lá. nosso, mas você não mexe, né? Sou eu que uso. Acho que isso é uma coisa legal da gente destacar, porque é a essência do casamento, né? É. Que é tudo nosso. E hoje é, o muito nosso. difícil ter isso, assim. Eu tô numa fase, assim, de aceitar essa parte, assim, de é nosso, assim. Porque a gente vem com uma individualidade, né? Vem. Tipo, o meu trabalho, o seu trabalho, e vocês conseguiram unir, Então. se respeitarem. Mas eu tive essa fase. Eu ia falar isso agora. Eu tive bastante, porque assim, eu tinha já uma carreira construída. E assim, diversas vezes eu escutei, você vai deixar tudo para ser secretária do Fausto? Entendeu? E até hoje eu falo, por exemplo, eu estou contratando uma enfermeira. Esse mês começa uma enfermeira lá com a gente. Por quê? Porque a enfermagem é muito amplo. Então, na realidade, tudo que eu faço lá, eu fazia na prefeitura, eu fazia na Oftalmar, que eu trabalhei lá, eu fazia na Unimed, que é compra, processos, estabelecer processos dentro da clínica, é biossegurança, é o que a enfermagem faz, entendeu? É porque as pessoas têm outra imagem, às Outra vezes, de enfermagem, né? Não A pensa enfermagem que é muito ampla, É. né? Então, por exemplo, o que é custo-benefício? O equipamento. Quanto equipamento tem dentro da odontologia? Quanto tempo que eu posso utilizar aquele equipamento, que eu tenho que substituir, manutenção preventiva, e aí vai, né? Na realidade, a odontologia é um serviço de saúde e a enfermagem faz gestão de serviço de saúde, né? Então, eu não faço nada que não é da enfermagem. Até tem muita gente que chega lá e pergunta assim, mas como que você sabia tudo isso? Eu sou enfermeira, né? Então, a gente sempre faz. Mas para eu aceitar foi difícil, porque daí você deixa um concurso, você deixa e ficava sempre isso. É o negócio do Fausto e eu estou indo com ele. Mas isso ele foi muito presente, porque ele sempre me apresentou, não, o negócio é nosso e é tão importante quanto a minha parte técnica, é a sua parte administrativa, gerencial. E aí a gente foi construindo isso, mas eu acho que eu passei nós uns tivemos- anos para tivemos- poder aceitar isso. Aí hoje eu aceito bem legal, assim, sabe? Porque eu já vejo, me assim, aproprio. Desculpa, Fausto, mas a Veridiana ali tem uma presença, né? E eu faço questão que ela tenha. E assim- Por conta disso, porque o que ela falou é uma verdade, assim. E engraçado, ela vai lembrar, no início a gente brigava muito. Porque imagina também, na minha situação, eu tinha meu consultório, eu tocava lá minhas continhas do meu jeito, No no papel. papelzinho, um negocinho, no meu jeitão. E ela chegava, não, porque não é assim, porque é assim, porque não é assim. E eu olhava e falava assim, mas ela veio aqui agora, caiu de paraquedas, aqui, tá querendo mudar meu esquema. Não. E prontuário. Não sabe nem que é dente ainda. Sabe? E aí... Mas eu tive que primeiro formatar isso na minha mente primeiro, entender a importância dela real. Eu já entendia, mas aceitar, como você comentou, né? Que você está nesse processo. E eu, não, é dela. Então, assim, vinha alguma coisa de... Não é meu, é dela. Então, eu já direcionava e vice-versa. Então, eu acho que foi um casamento, é como um relacionamento, né? Você tem que ir construindo, você tem que ir entendendo, você tem que relevar algumas coisas, ajustar, conversar, diálogo. E hoje, né, a gente se resolve muito bem e qualquer coisa lá eu falo, é com ela. O que é com ela? Então, por exemplo, igual eu brinquei do equipamento, né? Eu falo, putz, gostei.
Eu nunca bato o martelo. Eu troco uma ideia com ela antes. Ó, o que você acha? Pensando nisso. Porque daí a gente discute... Porque daí ela tem a visão da gestora, né? Isso vai dar Você retorno. o que precisa, né? Se Exato. realmente, assim. Porque Exato. a gente vê os equipamentos, a gente fica muito empolgado, Não é? né? Com certeza. Nossa. A gente brilha os olhos. A princípio você se apaixona, fala, não, eu quero. E acho que isso é importante. Daí ela entra com essa visão assim, mas será? Será que a gente não poderia esperar um pouco mais? Será que isso vai dar um retorno e tal, né? Então, até ela vai lembrar também, ela vai dar risada, porque assim, o meu sonho era ter um tomógrafo no consultório. Você sabe Essa disso? aí ele sabe Você dessa sabe dessa história. É? Então, assim, eu ficava brilhando os olhos. Pô, talvez agora não, mas um dia, quem sabe? E eu sempre brincava, mas uma brincadeira séria. Mas depois, escutando e conversando com ela, eu acho que ela tem razão, né? De que realmente é outro negócio, né? É muito melhor para nós, para o nosso negócio, eu encaminhar para você, né? E a gente Tem um trabalhar serviço Sim. bem estruturado. como a gente não tem é? trabalhado e Uma funciona parceria bem solidificada, assim, Isso, tudo. A gente exato. sabe como vocês gostam, o que vocês Exatamente. precisam, E né? funciona super bem. E dá o Então- retorno na hora. Então, assim, é um investimento muito alto. E eu sempre falei isso. Com o mesmo valor de um tomógrafo, quanto que você investe em outras coisas da endodontia, que vai dar uma visão, porque a gente fala, até nós anunciamos isso, né? Sim. Nós trabalhamos com tomografia. Não quer dizer que eu preciso ter um tomógrafo lá dentro. Exatamente. Mas Senão, trabalhamos às vezes acaba mesmo. mudando o foco. Não que Muda. acaba mudando o foco, tá tudo integrado. Isso. Mas, tipo assim, é uma outra área que você vai ter que resolver. Exatamente. Exato. E se É preocupar. manutenção, que é É. diferente. É O técnico, funcionário. A dinâmica é totalmente diferente, né? É o que a Tayane sempre fala. As pessoas acham que é só colocar o aparelho e pronto, não tá é bem resolvido. assim. E não é bem assim, Não, né? exatamente. Então, mas na cabeça do clínico, né, e não conhece Sim. também, e não pensa nessa questão da gestão, pensa assim, eu só boto lá como se fosse um raio-x. Eu ponho É lá, fácil. opero ele e ele vai fazer tudo certo. E não é bem assim, né? Então, esse é só um exemplo do que a gente tem vivenciado e tem funcionado super bem. E como começou a ideia dos cursos? Então, os cursos, na verdade, vamos voltar lá em 2011, né? Eu já estava... 2011 foi um ano... Porque eu Foi. entrei na Unicesumar, eu já tinha acabado o doutorado nessa época, e aí eu comecei a notar que os alunos saíam com uma certa dificuldade em endodontia. Daí eu falava assim, nossa, eu precisava ter alguma coisa para esse pessoal ficar um pouco mais capacitado, ter mais condições de atender com mais tranquilidade. Porque endo realmente não é fácil, né? E na graduação não dá tempo de ver molar, de fazer os casos de urgência de molar e tudo mais. E aí, eu lembro até hoje que uma aluna do último ano falou assim, professor, você podia me dar um curso VIP. Daí eu olhei assim e falei, qual que você me deu uma ideia? Né? Então eu falei, vamos esperar você formar, aí o ano que vem você vai, e nosso consultório era em Marialva. Eu falei, você vai para lá. E você acredita, eu falei esses dias, hoje em dia a gente vê muito assim, mentoria e tal, que o Sim. pessoal leva no consultório. Eu já fazia isso em 2011. 11. Olha Sem que o coisa. nome, né? O Exato. Sem o nome. Porque daí, eu tive um insight, eu falei assim, vamos fazer aqui, ó, a gente senta, abria meu computador, dava uma aula ali, teórica, coisa simples, separava já uns dentes para ela, para os alunos, já fazia de um laboratório e já marcava paciente, eu ficava do lado dela. Então, a aluna atendia, eu ficava do lado, era ali mesmo, direto, e a minha auxiliar junto. E deu super bem, né? Foi essa aluna, depois acho que mais 7 alunos. Aí eu falei, opa, acho que agora dá para... Né? E aí, lá em Marialva mesmo, eu peguei uma sala vizinha do consultório, tinha acabado de vagar, né? Liberou lá, e aí eu aluguei, e aí montei a primeira estrutura, com 6 bancadas. Tudo começou assim, né? 6 bancadas, e na mesma sala era um laboratório e uma sala de aula. Eu já comprei um projetor, umas carteiras universitárias. Aí você pesquisou bastante. Gente, Aí que a eu- gente descobriu que o Fausto Aí, pesquisa. você acredita? E eu que fui mexendo em tudo, fui procurando as carteiras, o projetor, buscando no Paraguai um projetor. E aí descobri, na época, eu peguei um técnico para ele montar uma bancada com uma alta rotação, uma baixa e uma tríplice. Para comprar pronto, eu lembro que ficava assim, era muito caro. Na época, era, sei lá... Como se fosse hoje uns 3 mil. Eram uns 1.500 na época. Cada módulo. Cada módulo. E cada módulo. E eu descobri em Ribeirão Preto uma empresa de equipamento, assim, ele vende as peças dos equipamentos. E ele já tinha um pré-pronto, custava metade do valor. Eu falei, me manda 6.
né? E aí foi onde nós montamos. Mas foi tudo pesquisadinho e não tinha dinheiro, né? Na época minha irmã entrou, minha irmã tinha voltado da Espanha. Ela tinha morado lá uns 5 anos, na divisa de Portugal e Espanha. E ela veio com dinheiro. Aí ela falou assim, eu precisava investir em alguma coisa. Eu falei assim, eu tenho um negócio. Quer entrar? Eu entro com o know-how, você entra com o dinheiro. E deu certo. E deu super certo. Vocês Então, começaram com 6 alunos, então? Não, aí começamos... Primeiro foram os VIPs, né? Aham. Que era um aluno por vez, que eu ficava 2 dias inteiros. Aí depois eu coloquei 4 alunos. Era. Né? Que, então eu tinha essa estrutura, eu falei, já vou pegar 6, Aham. porque daí né, já Fechou fica- uma. dava certinho. Eu comecei com 4, por quê? Olha só, no meu consultório tinha uns 60 metros quadrados. E eu tinha uma cadeira só e tinha um café. Eu desfiz do meu café. Quebramos lá onde era a área do café e coloquei uma outra cadeira, eu comprei uma cadeira seminova. Então eu tinha 2 cadeiras. E aí eu coloquei 4 alunos. Então eles atendiam em dupla. Então começou assim. Fazia lá então na salinha de aula, que era vizinho de parede, assim, vizinho de parede, tinha uma porta que dividia. Fazia o teórico e o laboratório, só que agora já com uma sala de aula, com 10 carteiras universitárias, a bancada e tudo mais. E a clínica fazia ali no meu consultório mesmo, com 4 alunos. Né? Foi muito legal, foram 2 turmas assim. Foram. E aí começou a ter procura, você vê, em Marialva. Né? Na realidade, assim, ó, 2 coisas que eu acho que é interessante ressaltar, né? Primeiro, que a gente sempre foi de escutar muito o Isso, nosso público. Isso, eu e o Fausto, a gente, até hoje, eu não deixo um café dos meus alunos sem estar com eles. Por quê? Porque você entende a necessidade do teu público e é isso que faz a diferença, né? Então, assim, desde dos primeiros 2 alunos que passaram lá, eu ficava lá, o Fausto ficava e a gente escutava muito. E assim, a gente teve aluno que na época estava fazendo especialização aqui em Maringá e ia fazer o curso VIP lá com o Fausto. E falava, olha, o que eu não vi isso, eu não vi aquilo, eu não vi aquilo outro. Porque assim, sabe, eu não tô dizendo, nós somos melhores que Não. ninguém, né? Pelo contrário, a gente sabe que Maringá tem muita gente boa, né? Muitos profissionais de excelência. Mas uma coisa, eu falo sempre isso e falo para os alunos. Uma coisa é você ser dentista, outra coisa é você ser professor e outra coisa é você ser empreendedor. São 3 coisas totalmente diferentes que muitas vezes a pessoa acha que só por ser dentista consegue ser as outras 2. Sim. E são E diferentes. saber ensinar, eu acho que é um dom. Exato. Porque não é fácil você aprender, assim, não tem uma cartilha, né? Como ser um bom professor. Eu nunca vi um eu Eu curso acho que é desse. dom, é Transmitir. dom. Não tem outra explicação. Às vezes a pessoa tem mais conhecimento até, Isso. mas não Exato. sabe expressar, não sabe passar. É Exatamente. exatamente isso que eu estou falando. Clinicamente, o profissional é excelente, mas eles não sabem explicar. E às vezes o outro não é nem tão bom, nem tem tanto conhecimento, mas o jeito que ele fala, a pedagogia dele, o aluno aprende mais, né? Então, assim, o Fausto gostava disso. E a gente escutava muito. Então, quando o aluno falava, olha, nossa, isso aqui eu nunca imaginei, eu aprendi, a gente ia e adaptava. Ia e adaptava. A gente nunca teve recurso financeiro. Então, assim, nós começamos, eu brinco que a gente começou negativo, né? Porque nós casamos, já tinha Maria Luísa. Você já tinha Faltou essa parte. Já tinha Maria Luísa. como foram os filhos, assim. Faltou essa parte. Vocês se formaram e já casaram ou começaram Então. a trabalhar? Não, mais ou menos isso. Na É. realidade, nós namoramos, né? Entre términos e voltas, 10 anos. E daí eu já estava formada há 1 ano e meio, já trabalhava. Mas o Fausto, porque ele é mais novo que eu, e ele fez um curso de 5 anos, eu fiz um de 4. Ele fez 6 meses de cursinho. Então, a gente teve essa diferença aí de faculdade. Ele estava no 4º ano, Metade do 4º ano. quando eu fiquei grávida. E aí, eu continuei em Centenário, porque lá eu era Gente, concursada. vocês fizeram tudo isso já com filhos. filhos. Nossa. Teve esse detalhe. Parabéns. Teve esse detalhe. Então, a Maria Elisa nasceu, eu estava na metade, faltava 1 ano e meio da graduação, porque eu fiz na UEM são 5 anos. Então, quando eu me formei, ela tinha 1 ano e meio, porque eu colei grau em 2003. Eu peguei uma greve de 6 meses e atrasou. Ela tinha quase 2 anos. Isso. Nós casamos no final de 2003. Aí nós casamos. Ela tinha 2 aninhos. Isso.
Então, assim, era tudo muito difícil, né? Era só eu que trabalhava aqui em Maringá, com o meu salário, tinha que cuidar de filho, tinha que... Ele não ainda estudava, né? Então, assim, a gente não tinha, mas a gente sempre teve muita força de vontade. E outra coisa, a gente sempre... Tudo que a gente ganhava, a gente investia na empresa. Então, a gente nunca foi investir em carro, e a gente sempre foi de investir na empresa. Então, assim, um pouquinho que ganhava, a gente ia lá e colocava. Ai, vamos comprar mais isso que vai ser legal, eles vão gostar. Então, eu acho que isso fez a diferença. E uma outra coisa que fez muita diferença é que eu sempre achei, né, e continuo achando agora pior ainda, que o professor é muito desvalorizado, né? Então, por exemplo, eu fiz 2 especializações e um MBA. Eu já tinha feito esses 3 cursos aí de pós-graduação, mas eu não tinha gasto a metade do tempo que o Fausto gastou no mestrado, depois no doutorado, tempo e dinheiro, porque o doutorado ficava em Bauru, alugamos apartamento lá, olha bem, eu sozinha trabalhando aqui, o Fausto lá, morando em Bauru, desenvolvendo pesquisa, mas ele sempre foi estudioso, Sem ele tinha esse trabalhar sonho. e sem bolsa. Então, várias vezes eu estava lá e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou gastando, não estou tendo renda, recurso nenhum, e ela que segurava todas as pontas, né? Então, não foi fácil. E aí, quando ele voltou e que a gente pensou junto, eu falei, não, a gente tem que fazer uma coisa que realmente seja rentável, que, assim, seja justo pelo conhecimento que você tem. Sim. Não é? Sim. Pelo investimento que nós fizemos. Então, acho que essas 2 coisas juntaram, né? Que a gente gosta de escutar o aluno e que a gente também sempre pensou, nós vamos fazer uma coisa realmente profissional para que possamos ter o sustento de lá justo, né? O retorno justo. Então, acho que isso ajudou bastante, né, Fausto? Então, a escola e outra diferença que eu estruturando. também acho é que, assim, por nós sermos professores e pensando nessa desvalorização, que a gente vê e é nacional, né? Nós sempre procuramos incentivar nossos professores e recompensá-los de uma maneira mais justa, né? Um pouco melhor do que a gente via por aí. Então, assim, a hora-aula, para o nosso professor, a gente procura ainda até hoje, pensando nessa valorização, né? Porque a gente sempre pensou assim, eu quero um professor bom conosco. E ele tem que estar ali, tem que estar bom para ele também, não é? Ele tem que estar feliz, Ele tem que estar satisfeito, feliz. né? E vocês dão uma estrutura bacana, né, ali pro professor. Exatamente. E a remuneração para ele também, a hora-aula dele, a gente procura valorizar. É Isso, importante. né? É importante. Porque, assim, eu brinquei essa semana, assim, o professor, olha que engraçado, o professor é o único profissional que você convida para trabalhar e ele não te pergunta quanto ele vai ganhar. É estranhíssimo isso. Por exemplo, se eu tiver Nunca contratei, então é Então, novo pra mim, então assim. Se você conhecer alguém que vai começar a dar aula, aí você pergunta para ele assim, você foi contratado? Fui. Quanto você vai ganhar? Ele fala, não sei. Tirando o concurso público que está lá, né? Tem lá o valor e tal, vamos pensar em privada mesmo. Ele vai lá, faz um testezinho, às vezes nem faz, é convidado, mas ele não sabe. Eu estou falando porque eu passei por isso, quando eu entrei também, eu não sabia. Ela me perguntou, mas quanto que é o salário? Eu falei, não sei. Mas acho que a minha vontade era tanta, sabe assim, tanta de dar aula, porque eu sempre quis, né? Eu passei minha graduação inteira e eu acabei o doutorado, eu não tinha vínculo com nenhuma instituição, eu corri o risco de ficar só no consultório, porque não tinha nenhuma outra escola que tinha aberto, todas as equipes estavam fechadas. Então, estava difícil para eu entrar. Não é fácil também não se é inserir fácil. no mercado. É difícil. Né? E as equipes já estavam todas formadinhas, então não tinha espaço para mim. Né? E acabou que deu certo eu entrar na graduação no Sesumar. Mas aí a vontade era tanta que eu descobri depois. Né? E hoje, esses dias, um professor está sendo contratado lá. Eu falei, mas quanto você vai ganhar? Eu falei assim, não sei. Eu falei, cara, mas é a primeira coisa que eu Continua assim. Né? Então, assim, quando a gente vai convidar uma pessoa para dar aula lá para nós, vou chamar uma pessoa de fora. Quem já está ali com frequência, ele já sabe. Eu gosto de falar, olha, então são tantas horas e é o tal valor por hora. Tudo bem? O que você acha? Não, tudo bem. Então, a primeira coisa que eu já falo, porque senão fica ruim, né? E eu não gosto de parecer que você está abusando, ou enfim, né? Então, isso é uma coisa que também faz diferença, assim, essa valorização com o professor. E você não está escutando ele também. O que você achou? O que você acha da sala de aula? O que podia melhorar? Né? Ou na clínica, né? Então, e essa proximidade, essa valorização também é uma coisa que tem feito diferença para nós. Legal. Agora, fora a Endoloft, tudo isso,
Como que é o casal? Existe conversa sem ser ainda loft Ah, dentro sim, de casa? sim. Existe uma regra, tipo assim... Porque, pra quem não sabe, eles moram No mesmo lugar. no lugar. Quando eu fui lá, eu fiquei... Oi? Você sabe que esses dias eu estava pensando exatamente isso. Agora piorou, porque da agora tem a Maria Luísa. Quando a gente coloca né, agora vamos conversar de outras coisas, chega a Maria Luísa, que não passou o dia inteiro com a gente, fechei uma endo assim. Aí eu falo, ou às vezes assim, ai, tem um artigo, quem vai me ajudar? Eu falo, meu Deus. Ou atendi uma urgência hoje lá, tal, tive um caso assim, e aí a conversa vai. Mas a Mas gente... tem mas nós sim. conversamos, Gente. né? Mas a gente faz tudo muito junto, né? E isso é legal também. E é difícil, assim. Claro, tem algumas coisinhas assim, eu jogo meu tênis, daí eu vou, né, sozinho e tal, mas de maneira geral a gente tá sempre em conjunto. A gente gosta muito de sair, de ter amigos, de estar junto, assim, né? Com outras pessoas também. Então, até eu brinco, minha mãe fala sempre assim, na mesma intensidade que vocês têm energia para trabalhar, tem para festar, né? Sério? Porque às vezes a gente sai 7 horas da noite de lá cansado, já vamos se arrumar e vamos para outros lugares, né? Então, a gente realmente faz bastante isso. E aí a gente, assim, ó, eu acho que uma característica lá de casa é que todo mundo gosta muito de música, né? Então, assim, o Fausto adora, o João Pedro toca, a Maria Luísa canta. Então, assim, sempre tem música, sempre tem envolvido, né, em todas as atividades. Vocês se reúnem assim? Então, sim, porque o João Pedro toca violão e guitarra, a Maria Luísa canta também. E eu tenho uma banda também. Sim, eu ia perguntar. Conta da banda agora. Então, vira e mexe, a gente faz lá um som e tal. Né? E com a banda a gente se reúne de tempo em tempo para ensaiar e tal. Tem uns eventos que a gente já toca. Mas a questão também da festa, que a gente gosta de festa, eu acho que assim, a graduação, assim, esse meio acadêmico, faz com que a gente conheça muita gente. Né? Então, nós temos assim, uma rede de relacionamento muito grande. Então, até a mãe dela fala, nossa, mas vocês festam demais. É porque, assim, às vezes é um amigo da faculdade, de repente é um amigo do trabalho antigo dela. E dos próprios filhos também. Eles gostam de levar muita gente em casa, sabe? Então, e a gente fica lá no meio. Não sei se a gente já está acostumado com os jovens, né? Então, a gente faz também bastante com eles. Mas isso né? é legal, né? Porque aí vocês estão sempre envolvidos, conhecem os amigos, com quem estão se relacionando, certeza. tudo. Acho que é uma forma de cuidar, né? Exato. Melhor dos filhos. Eu sempre pensei assim, Tayane, tragam, né? Para casa. Sim, sempre é melhor. Né? Então, e eles sempre trouxeram. E é claro que teve essa época da pandemia que ficou meio estranho, né? Mas agora que nem a gente, enquanto tinha construção, a gente estava num apartamento menor, então não tinha muito espaço. Mas agora a gente tem um espaço grande que dá para receber. Então, assim, sempre, ó, meus amigos estão aí, vão posar, não sei o quê. A outra mesma coisa. Então, a gente sempre recebe. E eles não acham ruim que a gente está no meio. O Fausto, principalmente, adora ficar no meio, colocar música alta, fazer bagunça com eles. Aí eles adoram ir lá em casa, né? Até outro dia, o João falou, meus amigos vão posar aqui, vão fazer uma festinha. Eu falei, então vocês ficam à vontade que nós vamos sair. Aí nós saímos, voltamos. Só que a gente acaba sendo mais animado, porque nós chegamos, sei lá, não era nenhuma da manhã, já estava aquele silêncio em casa. Eu falei, eu achei que eles... Cadê a festa? Cadê a festa? Cadê a música alta? É isso. Mas eu também, eu gosto, eu prefiro que vá em casa. Eu tem às vezes do meu mais velho, assim, que ele reúne os amigos também e fazem bagunça lá em casa, bagunça sim, e jogam videogame, escuta música e joga jogo de tabuleiro. No outro dia eu acordo, eu tenho que ir pulando o menino. Aí eles dormem numa sala, dormem na outra, aí tem gente dormindo no quarto, eu falo, meu Deus. Mas é bom. Mas é bom, né? Com certeza. E eu costumo brincar que agora eu tenho uma orientadinha dentro de casa, né? Porque a Maria Luísa vem, ela parece uma orientada da graduação. Ela vem me perguntar as coisas do trabalho, né? E o João vai seguindo o mesmo caminho, porque ele também vai fazer o dom. Isso aí, ele decidiu fazer o isso. E o João Vai. ele foi picado pelo bichinho da odontologia também. Demorou um pouquinho mais, né, o João? Porque A Maria Luísa, na realidade, que não sabia exatamente o que ela queria. Aí, quando foi para definir, quero alguma coisa na saúde, mas não sei e tal. E ela ficou nessa indecisão. O Fausto foi sábio, virou e falou para ela, olha, é o seguinte, então, já que você está indecisa e a gente já está na área, tenta odonto.
Se você fizer um ano e não gosta, eu vou ser a primeira pessoa a te apoiar a parar. Aí ela fez, gostou e ficou. Agora, o João, de quando a gente montou em 2011, que ele tinha 6, 7 anos, ele ia lá, desenhava os dentinhos no quadrinho. Ai, que tinha um bonitinho. quadrinho. Ele desenhava, aí ele fazia um quadradinho assim e colocava assim. E aí, Fausto, gostou? Aí o quadradinho assim. bonitinho. E o quadradinho, não. Ele tinha que anotar se ele gostou ou não aquele dia do dente. Né? E muito, muito. Hoje não, que ele já tá maior, mas quando ele tinha aí 10 anos, ele sentava para assistir aula. Do pai dele, não, eu vou lá, eu vou assistir a aula do meu pai. Então, ele sempre gostou, ele sempre falou que ia fazer e tá aí, né? Terceirão, vamos ver, né? Eu achei que fosse mudar, porque às vezes muda, né? Às vezes criança e tal. Mas ele tá firme lá. E tá prestando, eu acho que ano que vem ele já começa. Se Deus quiser. Ele até deve pensar assim, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa na área, porque senão eu não vou nem conseguir conversar em casa com esses três. Verdade. Mas você sabe que você falando, ele ia pensar assim, a Maria Luísa, quando ela foi fazer vestibular, ela falava assim, o maior medo dela, eu não quero ser a filha do Fausto, lembra? Ela tinha esse receio de ser comparada, né? Aí quando ela entrou na UEM, que o Fausto, quantos professores que estão lá, que foram professores do Fausto, a gente falava, você não precisa nem falar que você é, né? E, nossa, ela tirou de letra, porque ela viu que ninguém vai ficar falando, é porque você é filha do Fausto. Eu falo pra ela, com medo faz de o pensar, seu. tudo é mais fácil porque ela é filha, né? Tem medo, tipo assim, tirar o mérito dela, às vezes ela tinha medo, né? Ela tinha esse medo de ser comparada e, de repente, ter uma carga maior sobre ela, né? Mas eu sempre conversei muito abertamente, assim, sobre essas coisas com ela. E até assim, eu falava, filha, você tem a possibilidade de ser muito melhor do que eu fui, né? Porque você está entrando... E ela já tinha feito intercâmbio para a Bélgica. Então, assim, a experiência de vida dela era muito maior do que quando eu entrei, né? Ela já fala inglês fluentemente, ela já estava falando francês. Eu falei assim, imagina, que professor que não vai querer te orientar. Francês. Ela fala francês. É que ela ficou na Bélgica. Que legal. Então, eu falo assim, a sua capacitação técnica e o seu conhecimento é muito maior do que o meu na época que eu entrei. Então, assim, você vai ser muito mais do que eu fui, do que eu sou. Então, não se prenda a isso. Faz o que você tem que fazer e vai. E aí ela se soltou, né? E eu falei, se você não gostar, passou o primeiro ano, você desiste, faz o que você quiser, o curso que você quiser. Aí acho que eu tirei um pouco o peso das costas dela, né? E aí falei, bom, ficamos na expectativa, né? Assim, tipo, um ano. Chegou no final, falei, e aí? Ela falou, nossa, tô adorando e tal. Eu falei, então pronto, é isso. Segue, tá dando certo. Agora vamos falar sobre a banda. A banda. Como surgiu a banda? Eu fiz A banda é um o orgulho. Unicesumar e eu não tinha banda. Não tinha. Que ano Na você tua formou? época, Formei em não. 2009. Ah, por isso. Porque eu entrei em 2011 e nós começamos com a banda em 2013, 14. Eu acho que tá fazendo uns 10 anos uns 10 agora. anos. Uns 10 anos. 10 anos já? Você vai lembrar, tinha o show lá, Pratas da Casa, lembra? Sim. Então, tudo começou Ainda ali. tem? Tem. Com a pandemia parou, né? Não teve mais. Mas, na verdade, começou lá, porque eu lembro quando eu entrei, eu fui no primeiro Pratas da Casa no 2011, porque eu entrei início de 2011 e sempre é no final do ano, né? Outubro, né? E eu fui nesse dia, eu sempre participei, já conheci alguns professores também e já participei dessa. Então, assim, tinha alguns professores na banda, mas tinham alunos também. Então, um aluno tocava bateria, o outro ajudava a cantar e tal. E aí, quando eu entrei, eu não me lembro, assim, o primeiro ano que eu comecei, mas acho que foi lá para 2014. E aí me convidaram, né, para fazer parte. E daí foi juntando. Depois veio o João Paulo. Na realidade, os alunos estavam meio desanimados, ia morrer, né? O prato, alguma coisa assim. Vamos animar, vamos fazer uma banda aí com os professores para ver se anima, né? Todo mundo no prato. E realmente... Na sua época, o Fabrício Machado já estava como professor de orto. Já. Então, era o Fabrício. Ele foi meu professor. Era o Fabrício, era o Wagner. O Wagner era o coordenador Isso. na minha época. Então, naquela época, eram os dois. Acho que eram só os dois. Que depois eu entrei, aí depois o Thiago Arruda entrou. Ele não foi, não. Ele já entrou depois.
Aí o Thiago Arruda entrou, aí depois o Manfredo entrou e o João Paulo entrou por último. Foi o último que entrou. O João Paulo, acho que ele tem a minha idade. Eu acho que a gente fez... Vocês na mesma época, na talvez, mesma né? época. Acho que ele fez o En, eu fiz o Isso. Incesumar, mas ele é da minha idade. E aí acabou dando certo, porque assim, cada um tocava um instrumento lá, o João Paulo é baterista, e aí deu super certo. Aí nós juntamos, e acho que tá fazendo isso mesmo, uns 10 anos. Uns 10 anos. Boa ideia, vou falar pra eles pra gente fazer E uma é muito festa de engraçado. comemoração. Comemoração. Tudo é motivo pra festa. Ele se reúne muito. Eu acho muito legal porque, assim, não é para fazer show. Não tem show. Mas eles gostam de se reunir. É um hobby deles, entendeu? E assim, um já saiu do Sesumar, que nem o Fabrício, já foi pra Way. O Manfredo tá no Mana Saúde e também saiu do Sesumar, mas continuaram unidos. Na verdade, quem tá só É no você Sesumar, e o só eu e Wagner. o Wagner, porque todos os outros já saíram. A banda Mas não a é do banda, a banda não se desfez e eles, acho que todo mês, pelo sim, menos uma uma vez vez por no mês, mês, eles se encontram, eles tocam. E assim, muito engraçado, aniversário do Fausto. Ai, como que nós vamos comemorar? Não, só queria chamar a banda pra vir aqui em casa. É sempre a banda, entendeu? Ficou uma E aí, relação você muito sempre boa. gostou de música? Assim? Sempre, sempre. Desde criança, assim, minha mãe me colocou para fazer aula de violão. Eu lembro que eu fiz até órgão na época. Não era nem teclado, era órgão. Era órgão. Aquele negócio que daí tinha um pedal. Eu também fiz, era Super órgão. difícil aquilo. Fiz violão, fiz órgão e não Então, fiz nada. Não fiz nada, Eu até toco violão, mas se eu não tiver ali com a cifra, eu não vai, né? Hoje eu já não consigo, dói meu dedo, enfim. Aí eu fiquei só no vocal mesmo. Mas é uma relação muito legal, assim, entre nós, gostosa mesmo. Às vezes a gente se reúne nem para ensaiar, é só para fazer um churrasquinho e para bater papo, né? Então você vê que é recíproco, assim, de todos, né? É uma família, É uma na família. realidade. E foi muito legal porque as mulheres também. Para vocês terem uma noção, a gente tem um grupo de mulheres da banda, entendeu? E assim, muito legal. Por exemplo, final de ano, a gente fez uma surpresa para eles. A camiseta deles já estavam antiga. Vamos fazer uma arte sem eles saberem. Vamos fazer um jantar de final de ano. A gente entrega a camiseta para eles. Então, assim, bem legal. Bem legal mesmo. Virou família. Sim, e aí, então, voltando a falar do Prata, né? Então, nós só tocávamos no Prata. Eu até brincava assim, nós somos uma banda de um show só. Uma vez no ano a gente Uma toca. vez no ano, é o único show. Exclusivo. E só tinha Quem quer 6 ou assistir, 7 quem quer músicas assistir também. aproveita, né? É esse evento, é super E o disputado. repertório É mais era pro exato, rock, assim. É um rock pop, pop, assim, pop. nacional, né? E aí, o que aconteceu? Aí o Sesumar nos descobriu, né? Aí, eu não lembro em que ano, mas teve um ano, 2016 ou 2017, a instituição começou a fazer uma recepção dos alunos. Então, no começo do ano, eles colocavam os food trucks ali na Praça do Conhecimento e traziam algumas apresentações culturais. E aí eles nos descobriram. E aí, a partir de então, todo ano, nós fazíamos essa ali. Então, aí já começou, né? Aí os fãs, todo Aí mundo já começou lá. já começou a aumentar os seguidores. Tipo as esposas. Começaram a Aí- nascer os filhos, começaram a crescer, Então, né? E foi tomando uma proporção um pouco Eu maior. dispôs e acompanhar todos os Olha lá. shows. Exato. Aí teve um ano que daí nos convidaram pro jantar do Sesumar dos Professores, que todo ano tinha jantar do Dia dos Professores, foi super legal, nós fomos umas 2 vezes. Pô, E até que agora a AMO descobriu também. E aí no jantar da AMO dos dentistas, nós tocamos o ano passado. isso. Vocês foram? Não. Não. E esse ano já tá o convite feito, a gente já até aceitou. Não, na Esse ano realidade, nós vamos ter que ir isso pra O escutar a ano banda. passado, a banda, eu acho que foi, assim, o auge. Porque Foi. a UEM também, nos 30 anos Verdade. da UEM... 35? 35 anos do 35 departamento. anos de É. departamento, chamaram menina. Mas foi uma energia lá Foi. naquele NOA. Foi. E aí eles tocaram bastante. Estão crescendo no novo. Sim. Gente, Então, aproveita e boa. entra um dia, porque não sei não. Aí depois foi da AMO. E o ano passado vocês tocaram também... Ah, não, já foi esse ano. Eles tocaram num evento do Rotary, que foi numa chácara, um baile do Havaí. E aí eu ri muito, porque assim, foi do clube do Wagner, né? Então ele que organizou e ele... Pra todo mundo, vai ter uma banda e tal. Cheguei lá, na chácara, só tinha dentista e 50 a mais. 50 E mais. foi muito animado, gente. Nós saímos 4 horas da manhã, não Foi. Nós Foi tocamos muito baile, legal. Foi muito legal.
Então, né, e é muito bacana, assim. E o pessoal que vê... Não, e esse dia da AMA, o ano passado, que foi lá no... Foi no Jardim. No Jardim. Isso. E, na verdade, já tinha uma banda contratada. Acho que todo ano tem uma banda. E era a banda Aqua. A banda era super boa. Aí, olha só, imagina. Aí a Renata Carreira nos convidou. Falei, claro que nós vamos, né? Pensei assim, a gente toca lá 2, 3 músicas e tudo bem. Aí a gente acabou tocando umas 10, né? E aí chegamos lá, tal, fomos passar o som da banda mesmo. Impecável. Super impecável, tá. Aí passamos o som, fomos pra casa, tomamos banho e voltamos. Quando a banda começa a tocar, um olhava pro outro assim, eu principalmente falava assim, a vocalista é super boa. Né? Claro, eles são profissionais. Eu olhava assim, eu falei assim, um olhava pro outro, falava, meu Deus. Um dos professores tirou até a foto, ele e o Manfredo assim, né? Um olhava pro outro. Agora ferrou. Agora lascou. Já virou figurinha. Eu falei, agora, como é que eu vou subir naquele palco? A mulher Tinha que cantando ter desse deixado jeito. vocês Primeiro. Abrir o show. Não, mas vocês eram importantes. Vocês tiveram um show Mas aberto. você sabe que aí que caiu a nossa ficha, porque assim, eu honestamente, acho que todos ficaram com essa expectativa, porque assim, o que a Renata falou, combinou lá com a banda. Na verdade, a banda foi super bacana conosco. Elas falaram assim, olha, o que vocês preferem? Nós pensamos assim, a gente começa até o jantar, aí depois, acabando o jantar, vocês entram e depois a gente toca o resto. Nós, ok, mas eu não tinha pensado nessa qualidade deles. Né? E quando eu vi no palco, daí eu falei assim, meu Deus do céu. Expectativa, realidade. Expectativa, realidade. Porque eu pensei assim, eu vou chegar lá, nós vamos passar vergonha. Mas é que a gente sempre pensa menos, assim, né? Sei lá, enfim. Eu sei que nós subimos no palco, daí nós começamos a ver a energia do pessoal, e aí é aquilo que você falou. Mas vocês que eram os principais. Porque, assim, as pessoas que estavam ali eram conhecidos. Então, tipo assim, cria essa expectativa de ver uma pessoa conhecida e todo mundo entende que nós não somos profissionais, não vivemos disso. Né? E a banda, sim. Então, aquilo, na hora, assim, eu fiquei meio nervoso, mas depois eu entendi. Assim, caiu, eu falei assim, putz, é isso. E a gente tá aqui pra brincar e pra se divertir. É isso. E todo mundo entendeu e foi muito legal, né? E também, assim, quem não canta, não toca nada, não vai pegar, né? Os detalhes, né? Mas como a gente, assim, né? A gente entende um pouquinho, a gente sabe, assim, aquilo tá legal, aquilo não tá legal. Eu falei, né? A gente acaba se exigindo mais, né? A exigência nossa é cada vez mais, embora não seja profissional. Mas foi isso, foi legal demais. O pessoal vinha assim, puxa, que bacana, nem imaginava e tal, né? Mas eu acho que a partir do momento que cai a ficha, igual você falou, a gente tá aqui para se divertir, eu acho que tudo fica mais leve, né? Fica. Porque passa essa flui energia, bem, passa né? essa energia, né? A gente tá aqui para se divertir, divertir vocês, e se Isso der mesmo. certo, deu, e se não deu, a gente tá tudo aqui. bem, Né? Isso Não é a nossa profissão isso daqui. Isso mesmo. E eu, então... particularmente, eu me empolgo demais. Por daí eu pulo no palco, eu desço, eu subo, eu faço... O pessoal acha que eu gosto daquilo. E você, Veridiana, qual sua outra paixão? Minha outra paixão, menina, você sabe que a gente nem se identifica tanto, né? Porque assim, eu tenho um problema muito sério. Eu sou uma menina sedentária. Não Então, pode ser. Eu sei. Pois é. Não, mas agora eu faço pilates. Mas eu sempre fui, gente. E eu sempre fui, assim, envolvida nas questões... Eu acho... Essa semana eu ainda estava comentando que eu sou muito mais envolvida em questões sociais. Olha que engraçado, que tem muito a ver com a minha profissão também, né? Sim. E eu, por exemplo, hoje eu participo do Rotary, né? E eu gosto muito disso. Então, meu tempo de vago é tempo que eu quero estar fazendo alguma coisa com pessoas que pensam comigo, entendeu? Porque, assim, eu vejo que o Fausto, por exemplo, ele adora, ama ir pro beach tennis. Eu já não vou atrás, entendeu? A música eu já até gostei e tal, mas não é uma coisa. Agora, fazer atividades desse jeito, na questão social, de estar se relacionando com pessoas, isso me dá muito prazer. Sempre foi assim. Então, e eu tenho, assim, como eu fiz doutorado já mais tarde, né? Eu terminei ano passado. Então, essa parte eu não sabia. Na realidade, como eu falei, eu trabalhei muitos anos só na gestão. E quando eu fui fazer mestrado, foi 2015 que eu fiz mestrado. Então, eu já era a tia da turma, né? Porque todo mundo sai da graduação com 20 e poucos anos, 23, estão indo fazer mestrado.
E eu já tinha 35. E daí depois, não vou fazer doutorado. Mas eu tive o privilégio de trabalhar com a minha orientadora no Sesumar. E quando ela descobriu que eu não tinha doutorado, como assim? Você não tem doutorado? Aí não tenho, não. É muito trabalhoso, que é mesmo, né? E eu já estava com a empresa, na época ainda estava no Sesumar. Ela, não, mas você precisa ter titulação. Precisa, vai fazer falta um dia, tal. E aí ela me empolgou, sabe? Que ela é uma pessoa que realmente ainda é muito referência para mim, né? Ativa, uma né? pessoa hoje acho que ela tem 75 anos, mas com uma sede de aprender até hoje, sabe? Então, muito querida. E aí eu fui. E foi muito legal. Claro que foi trabalhoso, mas foi muito legal. E aí eu terminei ano passado. Aí, a hora que eu terminei, falei, bom, agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Então, hoje eu sou bem envolvida com as questões do Rotary, que eu vivenciei, o meu sogro é rotariano, e eu vivenciei isso muito tempo. E mais especificamente com o intercâmbio. Então, hoje eu estou na comissão do distrito de intercâmbio de jovens, e é muito legal, eu gosto muito dessa atividade. Então, tanto de selecionar, preparar os jovens brasileiros para estarem indo, quanto de receber os que estão chegando aqui com a gente, né? Todo o processo. Então, eu acho que é transformador na vida de quem pode, né? Quem tem esse privilégio de ficar um tempo fora. E para a gente também, né? Muito bacana. Sim. Por exemplo, quando a Maria Luísa foi para a Bélgica, eu recebi uma menina da Bélgica, que foi muito bacana. Isso tem 6 anos. Segunda-feira ela está chegando com a família dela, com a mãe, com o pai, com a irmã, para vir visitar a gente. Que legal. Porque ela saiu daqui falando, né? Um dia eu retorno, tanto que gostou do Brasil, e eu quero trazer minha família para conhecer, né? Então é muito legal isso, né? Vocês estão se preparando para recebê-los. Estamos, bastante. Serão 15 dias que eu vou ficar disponível para eles. Ainda bem que né? deu certo hoje. Senão eu não pegava esse casal nunca mais. Não, verdade. Então isso é muito legal, eu gosto muito. Que legal, que diferente, né? Sim. Eu sempre tento trazê-la para uma atividade e tal, mas... para as quadras. Para as quadras. Mas é que eu jogo tênis e o beach tênis. Então, eu brinco que o beach tênis, assim, é mais fácil de jogar. Brinco não, é uma verdade. É uma brincadeira, né, pra nós, assim, né? Que eu gosto de jogar beach tênis, a Tayane também não gosta. Não, mas eu gosto. Por exemplo, na minha casa, meu marido sempre jogou tênis. E ele sempre tentou levar os meninos pro tênis. E os meninos... Mas tênis é muito difícil. E daí, coitado, ficava só ele, né? Aí, quando apareceu o beach tênis... envolveu a família inteira. Isso, eu falo então, isso. tipo assim, a Tayane fala, você só pensa em beach tênis. Mas a gente que não vai ficar com ciúmes, assim. Só que daí é porque envolve a família inteira. Isso. Tipo assim, quando eu vou jogar beach tênis, não sou só eu que tô lá. Exato. Sou eu, meu marido, meus 2 meninos. Aí, vamos participar de campeonato, vamos se inscrever numa liga. Né? E é gostoso, né? É mais democrático. Fica igual só mais sua leve, mãe, né? Fala, vocês estão sempre em festa, estão sempre no beach tênis. Aí forma a turma do beach tênis. Então, vamos fazer uma festa do beach tênis. E aí a gente ali do Maringá Clube realmente formou uma turma. Grupo, né? Então, uma vez por mês a gente se reúne, comemora os aniversários do mês, a gente faz camiseta, né? Então, assim, aí ela fica família, brava, né? Mas ela já levei, ela tem almoço pra ver se ela... Mas não tem jeito, não quer pisar na areia. Eu já falei pra ela, Fausto, que tem o sapatinho pra pisar na areia. Mas eu também não era. Eu falava assim, quando eu comecei por causa do meu menino mais velho. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca... Qualquer esporte com bola, eu era aquela que nunca era escolhida na escola. Era a última a ser escolhida. Sobrou, coitada, ela vai ter que ir. Né? Então, vem pro nosso time. Você vê como o beach tênis integra? Mas o beach tênis não inclui. Ele é bem inclusivo mesmo. Eu falo pra ela também. É questão de repente, fazer uma aulinha ou outra, mas nem precisa. Eu falo assim, se você tem um pouquinho, não precisa muito. Você vai pegando, é fácil. Lá na Endoloft, no final do ano, nós fizemos uma liga de beach tênis. Com os alunos. Com os alunos. Porque a gente sempre gosta, no final do ano, encerrar de alguma forma, né? E já foi o 2º ano, né? Que nós fizemos. Aí ninguém queria ir contra o Fausto, né? Não, mas o Fausto vai jogar? Não, então não vamos. Aí o que nós fizemos? Porque aí a gente fez troféu, tudo bonitinho. Legal. Era o dia todo, todos os alunos da Endoloft, né? A gente fechou uma quadra e tal. E daí
Eu falei, tá bom, então eu vou separar por categoria, né? Aí eles, mas você vai ter que jogar. Tá bom. Lá vai a Não Veridiana tinha- organizar. É, É o beach tênis, a Veridiana organiza. liga, Ela tá não liga, foi joga, ela. mas ela já estudou tudo sobre liga e ela organiza a liga, né? Exatamente. Conta os pontos, Não, faz aí- tudo, né? Mais legal que eu dei um nome para as Categoria. categorias. Então era a categoria rotatório e a categoria manual. Livro Manual é quem não sabe nada. Rotatório é os avançados. E foi muito O próximo é legal. o microscópio. Aí já começa a subir o Começa nível, a né? subir o nível. Só vai lá no rotatório quem for com o Fausto. Jogar contra ele. Mas você Foi vê, foi bom, super gostei. divertido. Foi um dia, nós passamos o dia todo. Foi, das 10 Né? da manhã às 10 da noite. Nós E, você vê, ficamos e lá. passa o dia que a Passa. gente não percebe. E a gente pensou justamente de fazer dessa forma, porque muitos, mas eu não jogo. Coloca um short Não e tem vai. problema. E todo mundo se entrosou. Para fazer uma coisa dinâmica, não ficar aquela coisa parada, tô sentada aqui, um jantar, né? E Nossa, foi foi muito bem legal a Interage, ideia de vocês. interage, Bem legal. mas a interação foi muito legal. Foi. Porque assim, eram 2 quadras e os jogos acontecendo, todo mundo ali dava risada. Aí tinha torcida, brincava. né? Torcida de cá, torcida de lá, aí o churrasquinho Mas acontecendo. daqui a pouco pode levar a banda pra tocar. Boa, É, a verdade. ideia é isso, né? Porque o beach tênis, ele também é bom porque ele envolve isso, né? Isso Não é aquele mesmo. silêncio Não. do tênis que você não pode nem Isso. falar, né? Isso O beach mesmo. tênis vai dar pra levar a banda na próxima, né, verdade, Veridiana? verdade. Tem que Já organizar melhor. organiza e leva a banda na próxima. Fica a ideia, né? Aí pode me convidar que eu vou tá também, bom, tá? pode Pode me deixar. convidar. Se a Veridiana precisar de ajuda na organização, lá, Vem pronto. comigo, né? fiquei interessada nessa parte do Rotary. Eu acho bem legal essas coisas de intercâmbio, assim. É, muito Diferente. legal mesmo. E o Rotary é uma instituição bem bacana, né? Esses dias a gente até teve uma palestra com uma pessoa que é bem antiga. E como que se define o Rotary, né? Na realidade, para você definir, você fala muito para poder definir. E ele falou assim, uma criança definiu de uma forma tão singela, né? Eu sempre estou no Rotary com meu pai. O que eles fazem lá? É um grupo de pessoas que gosta de ajudar pessoas. Então, Legal. olha que legal, né? Um grupo de pessoas que gostam de pessoas. Então, por exemplo, o meu clube, aqui em Maringá, eu não sei exatamente quantos, mas acho que são 16 clubes que tem. Mas o meu, a gente sempre apadrinha a NPR. Então, por exemplo, no último ano, a gente fez ações, né? Para arrecadar fundos, para fazer uma cobertura, né? Num pátio, onde muitas vezes as crianças tinham que ficar no sol, né? Da NPR, que atende a região inteira, né? Então, tem várias coisas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a poliomielite, a erradicação da polio, todas as vacinas da polio são custeadas pelo Rotary. Não sabia. Ai, não sabia. Mundial, né? Mundial. Então, a gente faz ações, né? A gente arrecada verbas para que a gente tenha esse fundo e todas as vacinas da poliomielite é por conta do Rotary. Então, são coisas muito bacanas, sabe? E eu sempre gostei de participar, de estar envolvida nessas ações. E eu acho que traz... não sei, eu acho que cada um vê de um jeito, mas para mim faz bem, entendeu? Tem gente que fala que é um pouco assim... muito metódico, né? Tem reuniões, mas tem que acontecer, tem que ter essa organização. E porque tem, meu perfil. tem as cerimônias, né? Tem gente que Tem. não gosta de cerimônia. Toca um sininho lá e tal. Mas é muito É. legal. Legal. É. E agora vamos para uma parte que a gente pergunta os perrengues, os momentos constrangedores, assim. Mas constrangedores familiares ou profissionais? Profissionais. Vamos falar dos profissionais. Vamos Profissionais. Tá bom. Atendendo o paciente, você lembra de algum assim que te marcou, Fausto? Na verdade são vários, né? A gente tem um por semana também. Conta o da semana passada, que tá mais fresco. Não, eu acho que assim, porque na minha especialidade, eu lido com dor todo dia, né? Então, assim, o primeiro perrengue na endodontia é eu estar disponível para atender. Porque Agenda. Porque o paciente com dor é assim, Ele agora. quer naquele momento, né? É agora, a dor não espera, né? E eu até comento com os alunos assim, quando um paciente te procurar e fala assim, eu tô com dor, aí você começa a perguntar, mas faz 15 dias que eu tô com dor, eu falo, não, isso não é urgência. Né? A urgência mesmo é agora. E se eu não estiver lá, ele vai procurar outro lugar, né? Então, isso já é um pequeno problema.
Mas perrengue mesmo com o paciente são vários, mas assim, o último... Vamos contar um muito legal. Esse é muito legal, que eu contei para várias pessoas nos dias, né? Agora passou, eu esqueci, você falou de perrengue, porque a gente tem curso e aluno, né? Então, a gente tem dor, aluno e uma demanda muito grande. Então, claro, que às vezes eu falando assim, 1 por semana, vocês vão falar, nossa, mas que equipe ruim. Não é, porque o volume é muito alto. Então, o volume alto é óbvio que vai ter, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E eu brinco que, por exemplo, a anamnese lá no curso, quem faz é a nossa equipe. Eu não deixo para o aluno. Por quê? Porque ali é uma forma de eu já triar. Não é só uma questão do caso clínico, daquele caso ter que ir para a especialização ou aquele para o aperfeiçoamento, mas também a questão da personalidade e as características do paciente. Não é todo paciente que dá para a gente atender em curso. Entendeu? Que tem perfil. Porque vai ficar mais tempo sentado, vai ver aquele monte de gente circulando. E às vezes ele tem medo, ele tem fobia, ele tem... Então, eu sempre analiso tudo isso. O aluno está começando. Se ele pega um paciente que não abre a boca para começar, então já frustra ele. Difícil, né? Às vezes o caso em si não é difícil. Eu nunca tinha pensado assim. Então, mas pedagogicamente a gente faz tudo isso nos bastidores, entendeu? Qual é o caso que vai para o aperfeiçoamento, que normalmente é o pessoal que vem mais cru, né? Quais casos que a gente deixa para a SP que está no segundo ano. Então, a gente faz tudo isso antes. Mas, além disso, tem essa questão do caso simples e complexo para os cursos, mas como nós temos uma particularidade, como lá, na mesma estrutura, eu tenho o meu particular e temos a escola, então, às vezes, o paciente vem, eu quero marcar um horário. Então, assim, se a equipe não tiver redondinha e se quem não encaminhou adequadamente, era um paciente que era para o meu particular e foi para o curso. Então, são ou o contrário é verdadeiro. É paciente que era para o curso e está lá na agenda dele, entendeu? Então, a gente tem que estar muito treinado. Tá, aí vou contar esse perrengue. O que aconteceu? Um paciente veio, ele era um adolescente, assim, de uns 16, 17 anos. E ele era de Marialva, ele veio encaminhado pela prefeitura, que a gente tem várias parcerias com a prefeitura, né? E o pai que veio trazer. No primeiro dia, e era um caso complexo mesmo. No primeiro dia, demorou bastante. E o pai ficou lá, porque toda vez que chega o acompanhante, eu já aviso, já falo, a sessão é extensa, se você tiver que fazer alguma coisa, vai, depois você volta, né? A gente já dá isso daí. Tá, ele esperou tranquilo. No segundo dia, ele chegou, quando deu 3 horas da tarde, ele começou. Mas vai demorar? Mas vai demorar? E aquele dia, o Fausto não estava como professor na clínica, ele estava atendendo o paciente dele no particular, e eu tinha 2 outros professores na clínica. Eu estou numa reunião aqui, online, do intercâmbio, online, lá na minha sala, chega um dos professores. Veridiana, acho que era bom você dar um pulinho lá na clínica, porque tem um pai que entrou lá no meio da clínica para bater boca com o professor. Aí eu falei, aí eu peguei... Né? Nessa hora eu tava gravando. É isso que eu vou contar. Eu falei, sério? Ela falou, sério, porque tá demorando, só porque tá demorando. Aí eu falei, tá, pode deixar. Pedi licença pro pessoal, falei, gente, vou sair um pouquinho da reunião, fui. A hora que eu cheguei lá, está o Fausto sentado aqui do lado da cadeira, um pouquinho do lado assim, aqui gravando com a publicitária nossa, gravando lá. Então, o aperfeiçoamento é isso, não sei o que, em outro mundo, assim, sabe? Aqui. Eu tava focado. Assim, ó, 3 passos aqui dele, assim, mas vai terminar ou não vai terminar? Ele não sei o que, aquele monte de aluno olhando, e a professora, que era novinha, tadinha, assim. Aí eu falei... E eu olhei o Fausto, eu passei por ele e ele continuou. Não. É porque eu não podia errar. Eu tava focado aqui no vídeo, o pau quebrando lá atrás. Sabe o pior? A câmera pegou tudo. O aluno olhando assim. Eu só fico pensando que como o homem consegue. Como? Não, eu foquei ali porque não podia errar, porque assim, tava fluindo tão bem. Mas aí depois não valeu a gravação, né? Não valeu, porque eu tava com o microfone. A clínica é grande, e ele tava com o microfone, então ele tava um pouquinho distante. O homem não tava falando alto. O homem falava baixo, mas ele falava, vai terminar ou não vai terminar? E a professora Cira. Aí eu cheguei, olá, tudo bem? E eu conheço ele, porque ele é de Marialva, e ele tem gráfica lá, então eu sempre... Aí eu falei, oi, tudo bem? Deixa eu conversar com o senhor, mas a gente sabe que é demorado mesmo, né? Você sabe, da outra vez foi... Não, aí eu fui tirando ele, fui levando para a recepção. Não, é porque a minha esposa
Me ligou, ele é separado da esposa. Me ligou e falou que era só para trazer, era rapidinho para trazer. Chegou 1h30, isso já era 5 horas. E era já 4 horas da tarde, 4h30. Aí eu falei, mas não é rapidinho. Mas ela falou que era rapidinho. Eu falei, não sei porque que ela falou que era rapidinho, mas não é, o senhor sabe. E ela não tá fazendo nada demais. A professora estava sentada lá, ó, ela estava ajudando. Tá tudo certo, tá. Aí eu deixei o pai lá, voltei. Esse daqui parou, virou e falou assim pra mim, o que estava acontecendo aí? Eu falei, o que estava acontecendo? Depois Porque o tinha pai acabado a estava gravação. bravo. Por que você não passou pra mim? Eu falei, eu passei pra você. Não é possível. Deixa comigo, que eu vou conversar Deixa com eu lá ele. conversar com ele. Aí ele saiu lá, porque o Fausto é bom pra isso. Ele não é grosso, mas ele sabe colocar limite, assim, sabe? Ele chegou e falou assim, ele é firme. O senhor quer que termina hoje, porque se o senhor falar que não vai, ficar achando ruim. E que vai esperar até eu terminar, que vai mais 40 minutos, eu pessoalmente vou sentar lá e vou fazer. Vou terminar. Ou o senhor quer voltar outro dia? Não, tá bom, o senhor pode terminar. Tá bom. Aí ele foi lá. Então, esse tipo de conversa tem que ser firme com o paciente, porque, Sim. porque assim, ele não, às vezes não entende, né? Porque acontece no Sesumar também, o paciente vai lá, ele tem que entender o que é aquilo. Porque eu falo para o senhor sabe o que é isso aqui? O senhor sabe onde o senhor está? E eu acho que lá não tem essa triagem que a Veridiana faz, né? Não tem. Porque lá também acontece do paciente chegar em mim, você que é o professor responsável? Sou. Não, porque eu tô aqui há tanto tempo e já vim umas 5 vezes. Aí eu falo, olha, então, o senhor entendeu que ela está se formando? Ela não é profissional ainda, está aprendendo. Então, talvez aqui não seja para o senhor. Você precisa, ou a senhora tem que ir para um particular. Lá vai ser no horário certinho, vai durar 1h, 1h30 no máximo. É diferente, tá? A dinâmica é diferente. Então, o senhor precisa entender... Aí eu sempre falo isso para ela assim, tem paciente que não é para isso, né? E ok, tá tudo bem. Só que tem que ficar claro, porque às vezes tem gente que me manda, fala, tô mandando um paciente aí, porque deu um problema, tal. Só que ele não mandou no meu particular, ele mandou pro curso. Né? Então teve um problema assim também, que a paciente chegou lá, nós estávamos ainda ali na Carneiro Leão. A paciente começou a quebrar o pau na recepção. Não, porque isso aqui, porque não sei o quê, porque eu não estava sabendo nada disso. Eu tô no SUS. Ela veio de um particular. Entendeu? Aí eu falei, opa, quem que encaminhou? Aí eu liguei para dentista, falei, olha, fulana, o paciente está aqui, como que é isso? Deixa eu entender. Daí eu fui entender, mas ela não explicou direito para o paciente. Né? Então, essa parte é muito importante. Na realidade, hoje, para vocês terem uma noção, quando chegam os pacientes lá, eu brinco, eu falo, vou para minha palestrinha agora. Então, tipo, marquei 2 horas. Mas isso é agora que você está fazendo, é recente. Agora, já é. 2 horas, aí eu faço geral. Pessoal, boa tarde. Aqui é uma clínica, eu sou a enfermeira responsável, é assim que acontece. Vocês têm todo o direito de dizer que não querem ser atendidos. Mas é importante vocês saberem que esses profissionais que estão aqui, eles já são dentistas, eles estão só se especializando, porém, eles não têm habilidade clínica ainda nessa área. Então, vai demorar. Então, eu já explico, já falo tudo. E tem gente que levanta e fala, não quero. Fechou. Okay. Fique tranquilo e eu super entendo. Mas avisa antes. Porque depois, aí é horror. Aí não vai poder marcar a gravação. Mas eu ainda estou pensando no Fausto pleno. Não, eu vou te mandar o vídeo depois, tá? Pra você. Ele manda. Mas aí falei grosso com ele. No final, ele foi embora me agradecendo. Fiquei nervoso. Não, o que você falou no final? Conta. Não é? Ele disse que ele falou assim, não, fiquei nervoso com a minha mulher, perdi o dia inteiro, foi a tarde inteira aqui, ó, a gente que é empresário não pode perder. O Fausto virou e falou assim, sabe qual é o problema do senhor? Você tá fazendo coisa demais. O povo tá deixando muita coisa pro senhor fazer. Aí ele, verdade. Não, porque ele falou assim, porque de manhã eu tive que levar não sei quem, porque aí eu tive que vir aqui e falei, o senhor tá com muita coisa. Porque, da mesma forma que eu falo grosso, depois eu amenizo. Aí eu dou um sorriso, falo, entendeu? Falo leve, daí ele falou, doutor, verdade. É isso. Estão aproveitando de mim. Estão aproveitando demais o senhor, já tem que dar uma. Ele falou, é verdade. Então, mas assim, é o que a gente sempre fala com tudo, né? Nos nossos negócios, com os alunos e com o paciente, tem que ser tudo muito claro. Né? Assim, é assim, ó, tá tudo bem? E a relação tem que ser boa para os dois lados. Não pode estar boa para mim e ruim para você, ou vice-versa. Né? Eu acho que o nosso princípio, que rege lá muito o nosso dia a dia, é isso. Tem que estar bom, tem que ser ganha-ganha. Você tem que ganhar, mas nós também. Eu não estou falando ganhar só financeiro. É o ganhar, eu sempre falo assim que as relações também são de interesse, né? Aí você fala assim, nossa, mas interesse parece que
É um interesse assim, o meu interesse em você, por exemplo, eu gosto de estar com você, você é uma pessoa agradável, nossa conversa... Não é assim? Sim. Né? Porque... Você tem que estar se sentindo você bem tem que para tá se você sentindo querer bem. voltar. É um interesse. Então, eu sempre falo assim, não é um interesse comercial financeiro, não é isso, mas é esse de estar bem, de estar satisfeito, de estar agradável, de estar, né? Eu adoro quando o paciente fala assim, nossa, resolveu. Até porque eu nem falo de dinheiro, quem fala de dinheiro é ela. Mas eu falo... Você só fica com a parte boa. Mais ou menos. Porque quando ele liga com dor, você quer ver, ó, paciente que você atendeu tá com dor. Aí eu tenho que resolver, né? Então, mas é muito... eu fico muito satisfeito, assim, quando o paciente fala, nossa, gostei, valeu a pena. Eu imaginava, porque quando fala canal, né? Endodontia, pensa... Aí chega lá, não é nada daquilo. E eu procuro sempre deixar de uma forma mais leve para o paciente. Né? E eu tento passar isso eu passo isso para os alunos, uns absorvem mais, outros menos. Mas assim, de anestesiar bem, de não deixar ele sentir, porque ele já vem com essa carga emocional. E aí, se você proporciona dor, é pior, né? E aí nada mais dá certo. Então, quando ele sai satisfeito, assim, mesmo depois de um perrenguezinho desse, aí tá tudo bem, aí tá tudo certo. Depois de um conselho desse, depois de um conselho desse, ele falou, agora eu vou chegar na minha casa, vou mudar tudo aqui, ó. O doutor falou que eu tô sobrecarregado. Gente, agora a gente tem algumas perguntas rápidas. O que vier à cabeça, tá bom? Música preferida? Estilo musical? Pode ser estilo, ou se você tiver uma música assim. Eu gosto muito de rock. Rock, eu também. E o MPB. Tem alguma que toca sempre assim, vocês lembram? Eu gosto muito de Barão Vermelho. Não vou lembrar assim de cabeça. Já teve assim uma especial para Veridiana? Assim, ela já pediu para você tocar para ela cantar? Ela não pede muito, mas ela gosta muito. Eu sei que ela gosta muito de roupa nova. Eu tô tentando ensaiar com a banda lá uma roupa nova. Vamos ver se no próximo show sai. Meu marido é cantor. Desde que a gente começou a namorar, eu peço e ele morre de vergonha. Ele não canta para mim. Sério? E ele canta bem, muito ele bem. Canta bem. Que legal. Ele imita bem, assim. Lembra a propaganda do shampoo que falava chuá, chuá? Nossa, ele faz certinho. Ele faz, morre de rir. Eu morro de uma... Mas não. Mas tudo bem, né? Um sonho. Um sonho? Caramba, são tantos, né? Um sonho... Morar na praia. O meu era. Morar na praia. Verdade, morar na praia. Vocês estão fazendo tudo certinho, caminhando as crianças, né? Pra deixar tudo certinho pra vocês poderem ir pra praia. Esperto vocês. Exatamente. Chá ou café? Sem dúvida. Café. O Instagram. Um Instagram? O que é pra vocês? O Instagram? Uma ferramenta... Pra mim, fortalecimento de marca. Mas acho que é uma ferramenta poderosíssima. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Sim. Tem alguma tradição familiar de vocês? Dos 4? Uma tradição... Do nosso núcleo familiar. Tradição, será? Eu gosto sempre de fazer aquele churrasquinho de domingo. Não, isso é fato. Eu acho que talvez é uma tradição. Exatamente. Aquele churrasquinho de domingo. E eu brinco quando as crianças eram pequenas, assim, eu falava assim, meus fregueses eu já tenho. Eu colocava fogo na churrasqueira, eles já subiram no balcão. Não, e eles falam assim, nossa, é engraçado, né? Qual é o motivo de hoje pra fazer churrasco? Porque sempre tinha um motivo, né? Hoje tem um motivo... Aí o João fala assim, pra celebrar a vida, gente, vamos. Celebrar a vida, e embora. Porque, sabe, qualquer coisa, o pai dele fala, vamos fazer churrasco. Esses dias meu menino tem 4 anos, daí eu falei assim pra ele, filho, tem uma amiguinha e nós somos amigos dos pais. Chamou a gente pra sair, você quer sair ou quer que eles venham aqui em casa? Ele falou assim, fazer um churrasquinho, mamãe. Você vê? Não é? Já pegou, já pegou. Queria fazer mas você sabe que eu ouvi uma vez um especialista de churrasco falando sobre o churrasco. O churrasco não é simplesmente você ir lá, acender, passar a carne e servir. É o ficar. É o ficar. Repara pra você ver. É todo o preparo. Segundo meu marido, é um ritual. Você come devagar, você se envolve o dia todo, praticamente. Você tem coisa que eu não... Nossa, que eu
eu abomino é quando contrata lá o cozinheiro, ele vem, separa as capotas naquela... Tá servido. Ele bota numa caixa caixa térmica Sim. e depois eu falo, não, perde toda a áurea do churrasco. Você vai picando ali, né? Todo mundo vai beliscando, vai conversando, batendo papo, e aquilo se estende, às vezes, o dia inteiro. O dia inteiro. Né? Eu acho que churrasco Porque é aí isso. para, né? Conversa, daqui a pouco Isso, volta, né? Exatamente. Aí você já deixa uma costela ali pro final do dia, já intencionalmente. Deixa eu ver aqui. Essa é boa. Se tivesse que escolher um dente só pra ficar na boca. Meu Deus! Um dente. Um dente, qual seria? A gente já ouviu a opinião do implanto, agora vamos ouvir a do endo Mais um E meu? E da enfermeira. e da Pro enfermeira. marketing, qual dente que é melhor ficar na boca? Ou qual que é mais funcional? Eu deixaria o primeiro molar, O primeiro molar. inferior. Por que o Inferior? inferior? Porque eu tô pensando assim, ó, se você, a princípio eu pensei no central, mas se você deixa o central fica estranho, né? Eu tinha falado central também, vai ficar estranho, né? Então é melhor você não ter nada aqui. É. E lá no molar, o molar inferior, ele vai ter uma plataforma maior. Então você não vai conseguir mastigar, mas ainda eu acho que vai ser o que você mais vai conseguir encostar no rebordo superior e ainda conseguir mastigar um pouquinho. Pode Se você ser. tiver o aí você fala, mas por que não molar superior? Nossa, eu tô filosofando agora, que eu pensei agora. Eu nunca ia pensar. Se pensar no molar superior, o rebordo no inferior é mais flácido. Vai ficar mais, Sim, vai mais ser, fininho. vai travar, você vai ter menos Não vai condições. conseguir macetar tanto. Exatamente. Então é o 46. 46. Ainda tem o lado. É, não o é lado qualquer que lado. sabe melhor. É o lado que mastiga mais, é o 46. Primeira pessoa que deu a resposta, Esse foi pontual. E eu nem 46. sabia, eu comecei a pensar agora. mas é assim. Essas perguntas são pra, tipo, pensar e... Rápido. E você, Veritiano? Nossa, eu também ia no incisivo. Mas imagina Mas aí você- não tem Mas um. é só um. Mas aí só um só, tá bom? Esteticamente não vai ficar bom, é melhor ser bandeira. Não, fora que daí o incisivo também vai atrapalhar na fala. vai Verdade, ficar- imagina. Exatamente. Não, não um sei. incisivo vai atrapalhar na fala. Vamos verdade. ficar com o molar. Vamos lá. Um vício. Um vício. Além do trabalho que os dois. Além do trabalho, um vício. Café. 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 Ah, é verdade. Você é, eu não fico sem café. mesmo. Eu gosto demais. E o dia que eu não tomo café, no final do dia, minha cabeça faz assim. Eu já Até escutei pessoas que tomam bastante café falar isso. Mas o eu Fausto não tem. começo o dia sem café. Um dia ou outro, assim, que às vezes é mais atribulado, eu tenho que sair correndo e não tomo café, no meio da manhã eu já falo assim, sabe assim, o dia não tá legal? Agora o dia não tá bacana. Aí eu tomo uma dosezinha, aí já começa a voltar ao normal. Um vício, eu tenho um vício. Não, porque eu não sou no café. Além da organização. A organização acho que é um O vício. controle. O controle, talvez. É isso aí. Você tem uma agendinha, assim? Você vai... Eu uso muito o Google. A minha agenda do Google, se você olhar, é assim que é fácil para eu ter Toda acesso. colorida. Toda cheia É de... toda colorida, exatamente. Eu tenho bastante. Eu invejo pessoas assim. Porque eu nem consigo, na verdade, usar direito já o celular. Eu já começo a rascunhar. Então, É complexo, porque assim, na realidade você cobra do outro, né? Que seja Sim. mais ou menos assim. É. Então aí você sofre um pouco. Eu já melhorei muito. Acho que eu Muito. já aprendi, né, Fausto? Muito. A ter uma outra toada. É. Mas eu ainda sou muito... E assim, eu gosto de trabalhar, eu sempre brinco, eu trabalho pelo menos com 6 meses de antecedência. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente está planejando, agora é claro que tem as demandas que vêm, que é o dia a dia e tal. Mas a gente planeja, né? Por exemplo, eu comecei a falar do aplicativo, tal. É uma coisa que a gente começou a pensar o ano passado, a gente está executando agora, que eu já sei que é pro ano que vem, entendeu? Mas eu comecei o ano passado. E você tem essa paciência, assim, Eu tenho. de esperar, de... Na de não realidade, acelerar. eu penso que a minha cabeça é muito planejada, estrategicamente. Às vezes o Fausto para e fala assim, eu não consigo visualizar isso que você está falando. E na minha cabeça, ele acaba fazendo todo esse planejamento, tanto de tempo quanto de etapas, entendeu? Mas eu fiz muito isso na minha vida, né? Tudo eu fazia planejamento estratégico. Então, eu acredito muito nisso. Então, tem muitas coisas que a gente vai fazer que ele fala agora não, né?
E muitas coisas também que depois que eu consegui ficar exclusivamente para Endoloft, eu consigo aplicar dentro. Então, assim, fica muito mais... Porque a partir do momento que você aplica essas habilidades, você acaba ficando muito mais tranquilo o dia a dia. Porque, na realidade, assim, eu tenho uma demanda muito grande, mas a gente não passa sufoco. Agora, você imagina o quanto que eu sofri no começo. Lembra que eu falei no começo que eu ia trabalhar junto? Eu que ia fazendo assim por demanda. Eu falei assim, vou fazendo. Que aparece, por demanda. E aí ela chegava, não, porque tem que organizar, porque tem que... Eu falava, que raio de organizar? Não me enche, mas hoje eu vejo que faz muita diferença, né? Porque as coisas acontecem com maior previsibilidade, né? Claro, nem tudo... E com menos estresse, né? E menos estresse. Sai uma coisa ou outra, natural, né? Do planejado, mas assim, fica mais fácil de você retomar, né? E você não fica naquela loucura de ficar apagando incêndio. Porque imagine hoje, olha, Tayane, a gente tem hoje, nós estamos com 4 turmas de especialização. 4 turmas com 20 alunos. Então, se eu não tenho tudo muito bem organizado, né, muito bem planejado, tudo, porque você tem que fazer o tempo do paciente, do aluno, uma turma está de um jeito, outra do outro. Então, no começo, quando era lá no comecinho só ele organizava do jeito dele, na cabeça dele. Não dá mais. Tem que ser tudo no Drive, tem que ser tudo compartilhado. Hoje ele nem organiza mais, para falar bem a verdade. Eu faço o negócio fluir, né? E eu tenho 2 funcionárias. Então, e a gente consegue tocar, nós 3, mas com planejamento e organização. Mas você vê, você tem que trabalhar isso também. Porque se você é muito centralizador, você não consegue trabalhar assim. Porque no começo eu fazia tudo. Então, assim, eu convidava o professor, eu fazia escala e pá, ficava tudo centrado em mim. Né? Essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E com o consultório. E com o consultório. Da vir. Exatamente. Então, assim, a gente precisa trabalhar isso também. De delegar, de confiar, né? Conseguir soltar, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, meus professores, eles sabem quando vão dar aula até dezembro. Tá todo mundo já casado. Eu não fazia isso jamais, eu fazia assim, 2 meses só. Não, ele fazia, tipo assim, esse mês eu vou ver o que é desse mês, entendeu? Eu entro ano com um calendário acadêmico. Então, pronto, de todas as turmas, quem que vai ser, então tem uma lógica da estrutura e tudo mais, vai acontecer. Então, assim, é assim que a gente tem que trabalhar, principalmente quando você vai começar a trabalhar com demanda, né? Você não consegue. Acho que é a base do crescimento, né? Essa organização. A gente precisa saber crescer, na verdade, né? Porque a gente vê muita empresa que começa a crescer, aí a organização não está de acordo e ele não sabe crescer, aí é onde começa a dar problema. Né? Por isso que até outro dia perguntaram para você, mas vocês pretendem aumentar a estrutura, fazer maior que isso? Eu falo, não. Assim tá ótimo. Né? Porque já temos, né, uma estrutura legal, uma quantidade de aluno legal, acho que é isso, é manter, para correr o risco de perder a mão. Nosso grande medo é perder a mão. Né? Botar muita gente e daí não ter qualidade. Não conseguir oferecer o que a gente tem oferecido até agora. Né? E agora a equipe está formadinha, tá legal. Professor. Mas a cabeça da Veridiana não parou, né? Que ela já está falando de aplicativo. Acho que a gente não vai falar aqui, né? Não quer crescer de tamanho, mas aí dentro vocês estão continuamente, assim... Exatamente. Sempre com coisas novas. Crescendo, pensando. Eu acho que uma das coisas bem importantes é a gente pensar fora da caixinha, né? Porque a gente sempre vê aquele modelo e replica aqueles modelos, né? Tem tanta coisa em outras áreas que dá para aplicar, de fazer. Olha isso aqui que legal. Olha que diferente, né? E a gente pode fazer muita coisa diferente. Você acha que eu já não estou aqui? Minha cabeça já está mil, assim, ó. Eu vou fazer um podcast. Convidar professores de fora. Eu quero esse microfone. Não é? Mas que legal, gente. Toda vez que eu converso com vocês, a minha cabeça também fica, porque eu já sabia. A Tayane, ela é a veridiana. Na verdade. Eu precisava fazer uma mentoria com a Veridiana. Imagina, eu que teria que fazer com você. Para aprender toda essa parte de organização, assim, tudo que a gente não tem na faculdade, né? E eu já fiz curso, acho que, mas precisa estar sempre... E a gente sempre aprende, né? Sempre aprende. Então, mas é o que ela falou também, assim, nós gostamos de participar de outras coisas fora da odontologia, de organização mesmo, assim, de empresas, de fábricas. Pra gente sempre a gente consegue trazer alguma coisa, né? A gente consegue aplicar.
né? Sempre dar uma ideia, assim, ali, e tentar encaixar na nossa realidade ou até suprir um problema. Quantas vezes, né? Putz, tá com esse problema, a gente vê alguma coisa lá, putz, vamos trazer. E dá certo, né? Então, isso é uma constante nossa também. Bom, pessoal, gostei muito do nosso papo, de Eu conhecer adorei. mais Legal, você. né? Nem vi quanto tempo deu. É isso que eu queria, assim, do podcast, que eu esperava, porque eu gosto de escutar, eu gosto de saber a história das pessoas, porque a gente olha lá, é Indoloft, entendeu? É Indoloft, prédio Fácil, bonito, né? fácil, Tudo, né? mas e a Qual foi a história por estrutura, trás disso? né? E a gente sempre acaba aprendendo também, né? Então, acho que esse com certeza. é o intuito do nosso podcast, né, Tayane? É aprender com as pessoas e também passar um pouco do que é o nosso podcast, a nossa clínica. Legal. Né? Então, Muito legal. Então, E assim, mas eu nós não falamos da Endoloft, né? Nossa. Não, porque o nome é Endoloft. porque né? é o Indoloft. Agora que você falou, eu me toquei. Você Aí eu vê. acho que vai dar pra gente ficar até umas 8. Ah lá, eu falei. Pode, tira a bolacha, pode trazer a pizza. Mas quando nós começamos lá, Mariel, só para finalizar, a ideia era fazer um centro para todas as áreas, prótese, dentística e tudo mais. Por isso que ficou Invicto. E o Invicto era a junção de Instituto Victorino de Odontologia, né? Olha para você como que são as coisas. E aí nós começamos lá, fundamentalmente começou em 2014. Aí, 2020, nós fomos registrar a marca. Vocês acreditam que já tinha um registro em Invicto? Então, nós não conseguimos registrar. É que, na realidade, quem passa por esse processo sabe o quanto é difícil Sim. um registro de marca. Sim. Porque é por categoria, né? Então, a gente tinha que registrar tanto na categoria escola, quanto na categoria odontologia, clínica odontológica, que era para as duas. E na escola, por exemplo, era uma escola de ensino médio em São Paulo que tinha o nome. Não tinha nada a ver Não tinha nada a ver, né? odontologia. Mas não podia, porque era categoria escola, né? Aí, imagina, deu um nó na nossa cabeça, né? Nós ficamos desesperados. Falei assim, meu Deus, eu não vou poder usar o nome. Até a pessoa que estava orientando falou assim, olha, cuidado que pode chegar uma notificação para vocês terem que trocar o nome em uma semana. E aquilo ficou muito na nossa cabeça. E a gente já tinha decidido que nós focaríamos em endo, né? Porque nós pensamos assim, para que nós vamos pegar outras áreas? Vamos focar no que a gente... E isso eu também reconheço, que veio da minha gestora. Porque eu falava, não, vamos fazer tudo e tal. Eu queria fazer tudo. Vamos fazer implante, não sei o que e tudo mais. Aí ela, não, vamos focar no que a gente mais sabe fazer. E realmente, porque assim, eu consigo dar conta, dar um BO lá no sábado, segunda-feira eu tô lá, eu consigo resolver, né? A gente consegue, essas situações que nós contamos aqui, né? A gente consegue, enfim, a dinâmica a gente já conhece. E aí já estava muito certo que seria só endo mesmo. E ó, pra você ver como as coisas acontecem, né? A princípio, foi uma notícia que não foi muito boa. Não consegui registrar o nome que já estava consolidado. Não estava tão consolidado, mas muita gente já conhecia. Já era bem... Sim. Era O pessoal já conhecia, e os funcionários, nós mesmos já estávamos muito acostumados com o nome. E aí, a princípio, parecia um problema. E aí ela falou assim, vamos aproveitar e vamos mudar o nome focando na endo. E aí coincidiu da ideia de construir também um espaço. Aí eu falei, bom, se há um espaço voltado para a endodontia, claro que eu passei noites acordado, né? Noites não, nós passamos assim uns 6 meses, na realidade, para definir primeiro o nome, depois a logo, né? Mas foi muito tempo. Foi, mas eu tipo, ficava 6 de noite, meses. eu ficava de madrugada, Ele assim. passava a noite desenhando. Eu colocava E isso que conjunção de nomes. tinha a empresa que estava fazendo esse rebrand e tudo. Eu falava, Fausto, você não é assim, você tecnicamente não é preparado para isso, né? Não, mas eu quero. Ele ficava Eu pensando. não Cada consigo, dia vinha na minha ele cabeça mandava uma nomes, coisa assim. pro pessoal. O pessoal, calma. Calma Deixa que que a você gente já trabalha. pagou. Mas o Endoloft saiu da nossa cabeça. Foi. Foi o Aí, nome. aí eu colocava, eu lembro até hoje, eu pegava um papel, não era nem um papel, eu ia escrevendo. Sei lá, endo, não sei o quê, e ia colocando assim. Ó. Aí eu olhava, não, esse não. Aí eu chegava pra ela, o que você achou desse? Ah, eu gostei desse. E foi assim. E aí eu pensei, loft de um espaço mesmo. Né? Eu falei assim, Vai remeter, né? Alguma coisa. eu acho que um é. espaço É um lá, nome bem né? legal, hein? Não é? Endoloft. Endoloft. Aham. Daí eu falei, eu gostei, a sonoridade foi legal. Aí o pessoal ficou do um nome marketing moderno, aprovou, né? é. Assim, que batia 4 letras, não sei, tem as coisas é, lá, né? é. Aí deu certo.
Então, soou bem, consultou, dá para registrar, então é isso. Aí a primeira coisa que nós fizemos, né? Nós aprendemos também, né? Aí nós primeiro registramos registrar. para depois. Aí depois divulgar. Aí depois já criou a marca e tal, e aí a logomarca, aí depois foi. Mas foi disso, de pensar isso mesmo, o espaço da endodontia. Muito legal. Vamos aproveitar que a gente já se estendeu. E de quem que foi a ideia da construção em si, assim? Que conta, como que é lá? Olha o só. primeiro espaço é consultório particular. É assim, lá na Carneiro Leão já era o particular e a escola junto. Aí eu tava lá um dia, veio uma consultora de imóveis me apresentar o Fenon, aquele prédio novo, tá construindo do ladinho ali, em frente a... Sim. Onde era o Monumental. Da Onde é? Marluco. Aí veio me mostrar, colocou lá, lindo assim, o projeto, né, e tal. Eu falei, gostei. Eu falei, olha, mas eu precisava... Lá a gente tinha 200 metros quadrados. Eu falei, eu preciso no mínimo a metragem parecida com essa, ou até um pouco mais. Aí a moça falou assim, não, tem que pegar umas 3 unidades aqui, vamos pegar aqui uma composição, 3, tal. Legal, gostei. Quanto? Ela falou, 1.800.000. Eu olhei pra ela, eu não falei, mas eu pensei, você tá maluca? Isso, Você tá 2020, acho que era, né? Só na sala, cru, sem Cru, nada, sem tem que nada, fazer né? tudo. Eu falei, obrigado. Aí ela chegou, aí falei, olha, puta, a menina veio aqui e tal, achei Não, aí legal. eu chego, ele se empolga, Eu me empolgo, entendeu? é. Eu tenho que trazer ele do céu pra terra de vez em sempre. Ele já tava até mobiliado. É, né? eu já- 1.800.000, falei, tá, e você vai tirar da onde? Ele já tinha 1.800.000, ligado pro é banco. doido? Assim, eu achei caro, Fausto. mas Não, aquilo... mas a gente tem que pensar. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Sabe quando fica assim? É caro, mas vamos trocar uma ideia. Daí ela falou assim, por esse valor eu construo. Aí eu falei, opa! Era o que eu precisava ouvir. Né? Aí... Uma construção, ele não quer mais nada. Não, nisso aí a gente constrói. Eu falei assim, você sabe que não é uma ideia, mas a gente não tem dinheiro. Eu sempre falo assim, eu não tenho, mas o banco tem. Nós vamos lá, nós financiamos, um jeito nós vamos dar. E acabou... Aí, em seguida, eu sempre falei para ele, eu não teria problema nenhum de desfazer da nossa casa para construir a clínica, porque a gente viu que estava dando certo. E, assim, uma das coisas que eu sempre falo é que a gente, é o que eu acabei de falar, trabalhar com anos na frente, né? Então, eu sempre falava para ele, Fausto, hoje nós temos turmas de 12 e a gente tem 2 turmas e eu tenho certeza que se eu tivesse 20 para pôr, 20 vagas, eu colocaria, né? Então, vamos fazer o cálculo, porque nem que eu tiver que pagar um financiamento, mas se eu coloquei aluno, tá girando, já estava girando, né? Aí, e eu falava para ele, eu tenho certeza que se eu ficar aqui direto, a gente coloca aluno. Aí eu falei, vamos desfazer da casa. Ele falou, você topa? Eu falei, topa. A gente tinha uma casa que a gente tinha construído fazia 6 anos, num condomínio, com piscina, com tudo aquilo que a gente queria, né? Uma O casa sonho de gostosa. todo mundo. Exatamente. Aí eu falei, a gente coloca a casa à venda, né? Todo mundo achou a gente louco, sogro, sogra, mãe, pai, vocês são loucos, vamos vender a casa, que delícia e tal. Falei, não, mas se eu vender a casa e pegar, eu falei, pelo menos a metade eu vou ter. Aí eu comecei a falar para ele, e eu quero morar no mesmo local. Não, você tá ficando louca, vamos bater princípio, Então, agora ela na saiu da porta. cabecinha dela. A princípio eu fiquei meio assim, falei, puxa... Não quero, tá? Aí eu comecei a ver engenheiro e arquiteto para trabalhar com pré-moldado, porque eu queria o pré-moldado pelo tempo, porque eu sabia que se eu fizesse rápido, né? E aí eu acabei encontrando. E o arquiteto que eu encontrei bateu muito, tanto é que a gente não fez nem assim outros orçamentos. Não. Foi com ele de cara, a gente já fechou com ele e gostou muito, porque eu gostei do estilo dele e gostei dele, da praticidade e tal. E quando eu falei isso para ele, eu falei assim, e eu queria muito pegar um terreno de esquina e fazer algo que não desse para identificar que é casa ou que é, né, que você... Ele, nossa, isso é o que usa nos grandes centros fora do Brasil. O Brasil vai começar a usar muito isso. As pessoas não querem mais se ter que se locomover, né? Se deslocar de um lugar para o outro. E aí ele pegou e falou, Fausto, fica tranquilo, eu vou fazer um projeto que você vai adorar. Aí... Nem parece que você mora lá. E realmente, você não né? vai, nem ninguém imagina. vai sonhar que você mora lá. Aí ele fez o projeto. A hora que ele viu o projeto, eu falei, eu quero morar aqui. Agora pergunta. Ele fala, eu desço o elevador e saio na clínica. Olha que maravilha, né? Esse Aí elevador. ele adora. Não tem nem que estacionar. Não, nem sai de carro. Não. Se Olha tiver a chovendo, nem tem economia. problema. Não, é muito, gente. E isso eu acho que é o que eu mais
agradeço, sabe? Porque assim, nem que você fica até 7 da noite, eu não tenho preguiça de ficar até Não. tarde. Porque eu sei que só vou subir, já tomar meu banho, precisar comer ali, sabe? Então, é diferente de pegar um trânsito, né? Pra quem morava em Marialva, ia lá. Pra vir pra cá agora, nós viemos pela São Paulo, eu falei, nossa, que trânsito, né? Não tá mais acostumado. É. Um ano que eu não tô pegando esse trânsito, você já acha estranho. Olha que coisa, né? Agora, meu próximo passo é ter um patinete elétrico. E daí eu vou pro Sesumar de patinete. Vamos ver se a Veridiana vai liberar. Ela vai aprovar. Eu já tô com 3 orçamentos já. No mínimo 3, né? Mínimo 3. Ai, na clínica eu faço as meninas buscarem 3 e elas ficam doidas. E elas falam assim, mas é sempre a mesma coisa. Eu falo, tá, uma hora pode ser diferente. Isso. Vai que muda, né? Vai que muda. Você vê que eu já conheço a minha gestora, eu já levo os 3 orçamentos. Ai, gente, é isso. Então, vocês lembram de mais Maravilha. alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Acho que Eu acho que não, foi muito bom. foi muito bom. Eu nem sei quanto tempo foi, mas passou super Na rápido. realidade, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu aprendi nessa vida que a gente tem que trabalhar com quem a gente tem uma certa conexão, que isso flui, né? E é muito engraçado que vocês, desde a primeira vez que a gente trabalhou, eu lembro do Fausto falando, nossa, tem umas meninas que tem um tomógrafo que me atende tanto. E a gente, assim, sempre do atendimento lá da recepção, né? Aí depois a gente se aproximou um pouco mais e foi indo. E até hoje a Laís representa muito bem vocês com a gente, né, Fausto? Não podemos... Nossa. Não. Então, acho que é muito legal. E isso, hoje só reforçou tudo isso. Eu gosto muito disso, de ter equipes, ter parceiros que realmente pensam muito próximo, porque na realidade a gente conduz muito, muito próximo, né? Sim. Muito da mesma forma. Então isso é legal, né? Isso só reforçou, foi muito bacana. Obrigada. Eu agradeço. Eu acho que Obrigada, vocês já gente. sabem, mas eu tenho a liberdade de falar assim, falar para os meus alunos, assim, eu não tenho tomógrafo aqui, mas eu tenho um tomógrafo à minha disposição. Com certeza, com certeza. Eu falo mesmo. Tem Eu falo, não, eu mesmo. mando lá para as meninas, o paciente vem Na de hora. fora, já faz, elas já me mandam, é super prático e tal, né? E é aquilo, e eu me sinto muito à vontade, assim, né? Até quero agradecer já aqui. Né? Esse é, desde que a gente abriu, é isso, é essa parceria, assim. Tem sido muito Na bom. realidade, ninguém cresce sozinho, né? Ninguém. Todo mundo tem que ter parceiros, tem que pensar junto, construir junto. E no final a gente trabalha, é claro, né, que nem tem a parte financeira, que a gente não Claro. pode esquecer, porque precisa disso para gerir tudo. Claro. Mas é para o bem do próximo, né? Para atender bem o paciente, né? Exatamente. Porque o paciente que ele já chega lá com dor. O paciente vai para endo, ele não tá bem, né? É diferente que ele vai lá fazer um sempre falo isso lá na clareamento. Então a gente sempre fala isso para as meninas. As pessoas não vêm aqui porque, hoje eu decidi fazer uma tomografia. É porque realmente é Ninguém necessário. quer gastar com necessário, isso, né? Ninguém quer. Quem quer gastar com canal, né, Não. gente? Exatamente. Mas aí, a hora que ele lembra da dor, Aí né? Aí tem que aí resolver. Então, Vai, acho assim, que o mínimo, né? E se a gente está alinhado no mesmo objetivo, né? De dar um bom atendimento faz para o toda a paciente, né? diferença. Faz toda a diferença. E a A gente, par- a graças a parceria Deus, flui. aqui em Maringá, a Flui. gente tem vários parceiros muito bons, Sim. né? Nesse sentido. Muito legal. Mas que bom, gente. demais. Parabéns pra vocês, Obrigado. Veridiana. Sou sua fã, sou fã do Fausto, mas a cabecinha da Veridiana eu acho fantástica. Não canso eu de sei. de falar pra vocês, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Maravilha, nós que agradecemos. E Estamos foi muito bom disponíveis. estar esse tempo aqui com vocês. Bom demais. Bom Obrigada, conhecer gente. ainda mais vocês. Obrigada.